Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Plot Twist, o meu, o seu, o nosso cantinho para poder falar sobre o mundo do cinema e das séries. E no episódio de hoje vamos trazer muita estreia, muita novidade e com um clima muito legal de nostalgia. Com certeza, esse ano foi um ano excepcional para quem ama filme de terror. Nós tivemos muitos lançamentos, nós vamos falar hoje sobre Stranger Things, Invocação do Mal, Bring Her Back, A Hora do Mal. Nossa, é tanta coisa boa que lançou esse ano que fica até difícil a gente escolher um, né, por qual que a gente começa, né, encerrando alguns ciclos e começando outros muito importantes, né, e é isso. Eu acho que o programa de hoje tá muito bom e aguardem, vamos ver. Dito isso, puxa a vinheta. E para começar com chave de ouro, nós temos finalmente o final de um ciclo. Nossa. Cara, o ciclo da década. Vamos falar de Stranger Things. Meu Deus, como que fala de Stranger Things, né? Tipo uma série que impactou muito, principalmente a geração Z, né? A geração YZ, assim, eu acho que foi a mais impactada, assim, porque começou antes da pandemia e tá terminando, tipo, depois da pandemia, entendeu? Uhum. Então, é uma série que relembra um período, assim, que foi marcante pra humanidade em si, entendeu? E é isso, eu acho que a expectativa tá muito alta e eu acho que... É uma série que marcou a década, né? Porque Sim. Desde a primeira temporada, se a gente for falar até aqui agora, a gente tem uma década inteira. Com certeza. E você tá falando da questão de que foi impactante pra galera da geração atual e tal, mas essa é uma série que é ambientada nos anos 80. Sim. Então ela não é só atual pra galera que tá aqui assistindo, mas também pra trazer aquele clima de nostalgia. Pros pais, das né? músicas, as roupas, a moda. Então, tipo, tem esse clima gostoso que ela traz. Com certeza. Agora, gente, e esse final? Cara, eu não sei o que esperar. Eu acho que meu coração não tá pronto pra o que tá por vir. Simplesmente não tá. É difícil a gente comentar assim, né? Porque tem tanta coisa assim que a gente não quer que aconteça e, tipo... Nossa, tipo a morte da Max, por exemplo, uma coisa que seria muito traumatizante pra muitas pessoas, né? Tipo, personagens que talvez tenham poderes, voltem com superpoderes, enfim, meu Deus, tá... Você falou da morte da Max aí agora. Sim. E aí que tá, tipo, uma galera repercutindo muito as teorias de quem vai nos deixar nessa última temporada. Você falou a morte da Max. Já antecipando, eu acho que a Max não vai morrer. Porque eles não tiveram coragem de matar nessa última temporada. Não tiveram. Porque ela foi pegada pelo Vecna. Tinha tudo pra ela estar de... Já era. Então eu acho que eles não vão fazer essa jogada de quase matar pra na última temporada chegar lá e finalizar ela. Então, vamos criar aqui agora a nossa lista de teorias de quem vai de vala. Ok. Tá. Começando pra Max. Não. Pra mim, não. Tá, seguindo por esse caminho faz sentido. Steve? Nossa, se o Steve morrer, eu não sei, eu paro de assistir essa série, eu paro, não é meu personagem favorito. Meu Deus do céu, eu quero, tipo, pra mim, quem não pode morrer é o Dustin, porque ele é o meu personagem favorito. Tá. Entendeu? Se o Dustin morrer, eu vou ter uma quebra, assim, de partir o coração. Sendo que o Dustin e o Steve é parzinho, tipo, os dois viraram... melhores amigos e tal, entendeu? Engraçado que uma curiosidade é que o Steven, antes de a gente voltar pra essa teoria, é que o Steven, ele era um personagem pra durar só a primeira temporada. Sim. Ele era aquele cara, tipo, aquele grupo de valentão, e que não sei o quê, aquela tretinha com a Nancy, o triângulo amoroso que o povo adora, né, da Nancy, Jonathan e Steven. Só que o personagem foi muito legal. Todo mundo gostou, pra caramba. E a dupla mais improvável foi a mais legal que tem, que é o Steve, que era o valentão do colégio, com o Dustin, que é o nerd. Entendeu? Tipo, eles meio que, em vez de eles botarem só o valentão odiando o nerd, não, eles, tipo, ousaram dessa vez e botaram pra eles virarem amigos, entendeu? Que foi uma jogada muito boa, na minha opinião. Entendeu? E, tipo, tem personagens assim também que ninguém dava nada e que, tipo, eles se tornaram um pouco marcantes. Que toda vez que aparece, tem a galera que fala, olha ele aí. Por exemplo, o cara da pizza. O cara da pizza, verdade. O cara da pizza, óbvio. Não tem como não falar dele, né? Tipo, ninguém dava nada nele, mas toda vez que ele aparece, a gente acha engraçado o jeitão meio soltão dele, entendeu? Inclusive, eu acho que se um dos que for morrer, ele pode ser um dos, porque ele não é tão principal assim, então tem uma pequena chance. Eu achei que você ia falar da Erika, que é um personagem que chegou bem secundária, assim, tal, mas cativou a galera. E a frase mais emblemática dela, né, que ela fala o quê? Tipo... Não existe América sem Erika. Faz sentido. A galera com certeza. Tipo, realmente faz sentido. Mas vamos voltar pra lista, tá? Max, não. Não. Steve, não. Espero que não.
Eu sei onde fica a filial da Netflix. Se ele morrer, eu vou lá botar fogo. Brincadeira, não vou fazer isso não. Tá bom. Dustin, não quero que o Dustin morra, porque, tipo, é o meu personagem favorito, então eu vou ficar muito triste. Agora é polêmico o que eu vou falar, mas eu acho Uhum. que a Eleven, a 11 morre. Eu acho que sim, velho. Pô, é difícil a gente afirmar isso, porque os Duffers, eles têm uma característica muito marcante, que eles não gostam de matar personagens principais, entendeu? Eles têm muito medo de matar personagem principal, entendeu? Tanto que, tipo, nas outras temporadas a galera falava, eu acho que o Will Byers vai morrer, ou alguma coisa vai acontecer com o Will. E, tipo, não, tá ligado? Tipo, ele tinha tudo pra morrer, porque, tipo, ele foi pro mundo invertido, ele ficou lá, voltou, entendeu? Então ele tinha tudo pra morrer, mas eles têm uma dificuldade, assim, de, tipo, de matar os personagens principais. E eu acho que a 11, que é, tipo, a cabeça mesmo, entendeu? Eu acho que foge muito da característica deles, entendeu? Realmente faz sentido. Agora tem uma questão que, tipo, quando é a última temporada, Sim. a galera tende a dar um chute no balde. Sim. Porque, tipo, não vai ter uma próxima. Então eles não precisam se preocupar com a repercussão que isso vai criar. Sim. Então, talvez... Porque a Eleven, ela tava sempre disposta a se sacrificar pelo grupo, desde a primeira temporada. Sim. Ela é uma pegada estilo Tony Stark, da Marvel. Sei. O Tony Stark que levou o míssil pra fora do planeta. Enfim, ele já fez várias situações em que ele quase... se sacrificou, e no caso ele se sacrificou no final. Com a luva do Thanos. Então, como era o último filme, a Marvel não tinha mais nada a perder, então eu acho que talvez vá por essa mesma linha. Nossa, seria muito traumático, mas... Eu acho que seria traumático, mas seria um final justo, entendeu? Tipo, porque é ela que começou tudo e ela que vai terminar tudo, entendeu? Então acho que se for pra se encerrar o ciclo, se encerrar o mesmo ciclo, né? Tipo, não deixar brecha pra ter... Uma próxima. Tipo... spin-offs que chama, né? Não ter spin-off, nada disso. Eu acho que se ela morresse, eu acho que seria meio pra encerrar o ciclo, entendeu? Seria muito triste, mas... É isso. Ia ser muito triste, porque eu não queria que ela morresse pelo mesmo motivo que eu não quero que o Will também. Porque tanto o Will quanto a Eleven, eles sofreram desde a primeira temporada. Sim. Pô, a Eleven, ela foi torturada, teve experimento com ela desde criança, ela não teve juventude, ela não teve infância, não teve nada. Sim. Então, ela poder finalmente ter uma vida normal seria uma coisa... Um final bonito, sabe? Sim. E o Will, mesma coisa. Desde pequeno, ele tenta manter aquele grupo unido, ele foi levado pro mundo invertido, ele teve a conexão com esse mundo e tal. Então, tipo, ele morrer também não seria legal. Sim. E é por isso que eu acho que esses dois vão... Tá, então vamos botar na nossa lista aqui. A gente já falou... A gente falou Steve, que você não quer que ele morra. A gente falou do... Quem mais? É a Max. A Max, não. Não tem o como. Dustin. O Dustin fora. A Eleven, talvez. O Will, eu acho que ele não morre. O Will, eu acho que ele não morre. Agora, tem uma coisa que eu achei curioso, que no trailer, quando passou, mostrou a Nancy chorando. Então, eu tenho a impressão de que alguém da família da Nancy morre, ou o Jonathan vai morrer. Entendeu? Seria muito cruel dizer que eu não ligo se o Jonathan vai... Eu acho que muita gente não vai ligar, mas... Não sei, eu acho que... Provavelmente alguém da família da Nancy vai de F, não sei se é a mãe dela, porque no trailer mostra que tem uma cena que a mãe dela tá debaixo da água, entendeu? Então tem uma possibilidade também da Nancy ou da irmã da Nancy de F nessa temporada. Ou o pai, né? Ou o pai, que é meio inútil. Ausente. Ele é meio inútil, não tem utilidade, na minha opinião. Tipo, ele só tá ali existindo pra dar um enredo, entendeu? Ou o Mike. Não, impossível. O Mike é impossível. Tipo, ele é muito protagonista. Entendeu? Tipo, é muito protagonista pra ele morrer assim. Mas é um personagem que eu acho chato pra caramba. Desculpa, mas eu acho muito chato. Ele era legal, mas depois ele ficou tão... Nunca foi legal, na verdade. Ó, o romance dele com a Eleven, desculpa, pra mim é a mesma química de Harry Potter com Gina. Do filme, não do livro. Sim. Do livro era incrível, mas do filme não. Sim. Não, química zero. Pra mim é a mesma química dos dois. Entendi. Eu acho ele um babaca com os amigos, principalmente com o Will. Então, tipo, se for pastar, eu queria até que ele fosse. Queria até que... Ok. Já vai tarde. Então... Agora, indo por uma outra linha. Tem uma teoria. Tá. Que um personagem que foi de F vai voltar. Ah, sei. É o Ed. Isso. Ed Manson. O Ed foi muito querido. Sim. E eu acho que eles não iriam imaginar que esse personagem iria ficar tão querido assim. Sim. Tipo, ele conquistou a galera com o clube Hellfire, que virou marca. Eu tenho uma camisa do Hellfire Club. Todo mundo tem agora hoje em dia. Tipo, nossa, quando lançou a terceira temporada, a terceira ou quarta que ele apareceu? Quarta. A quarta temporada, quando lançou, eu fiquei louco pra querer essa camisa, entendeu? Tipo,
Saiu na época em todas as lojas, assim, todo mundo tava doido, você saía na rua, assim, todo mundo usando a camisa. Então foi um fenômeno, tipo, enfim. Aí eu acho que os produtores não estavam prevendo que ele fosse Aham. todo sucesso assim e acabou Sim. deixando ele ir. Mas a teoria é, tipo, não é nenhum spoiler, você já tem tempo pra caramba que Óbvio. lançou. Sim. Então, tipo, foi os morcegos lá do Mundo Invertido que Sim, levou ele. Sim. Então, a teoria é que tem um personagem, porque toda a série é baseada nos contos do D&D, Sim. Sim. do Dungeons and Dragons. Uhum. Então, tem uma teoria que tem um monstro no D&D que ele é tipo um rei morcego, ele Aham. tipo... E estão achando que ele vai voltar como um monstro, como um vilão. Uhum. Ou um anti-herói, mas eu acho que vai ser como um vilão. E aí, tipo, vai dar um trabalho pra galera e aí vão conseguir recuperar a humanidade dele e ele vai ajudar. Uhum. Teoria. Muito viajada, talvez, mas é teoria. Se ele voltasse como vilão, seria tão ruim, velho. Tipo, eu acho que não fariam isso, não. Eu acho que se ele for voltar, ele vai voltar como alguém pra ajudar, entendeu? Que ele voltar como vilão seria destruir uma imagem que construíram dele tão boa, tá ligado? É porque no D&D é comum Uhum. um grupo de amigos tá, tipo, jogando e tal, e aí Aham. um vilão rapta um deles Uhum. e coloca contra o grupo. Isso é muito Sim. comum em campanhas de D&D. Quem já jogou RPG de Uhum. mesa sabe que isso é comum pra caramba. Uhum. Então, eu acho que pode ter feito isso, justamente pra poder ainda motivar a galera, principalmente o Dustin, que Sim, adorava Dustin. ele e tal, de tentar recuperar o amigo. Uhum. E aí, no final, a gente vai ter mais uma pessoa com poder. Uhum. Porque o Vecna, ele não parece ser um cara que vai ser fácil de lidar. Sim. Eu acho que a 11... Eu acho não, tenho certeza. A 11 sozinha não tem como dar conta. Não tem. Uhum. E aí já abre uma outra teoria que... É porque ele é um número 1, né? Então é difícil. Ele é muito forte. Muito, pô. E fora que ele é mais antigo. Ele que Sim. criou Que criou todo... o mundo invertido. O mundo invertido, ele era um lugar neutro. Ele era só... Não tinha maldade, não tinha nada. Ele que Uhum. trouxe essa questão. Então, aí já é uma teoria que eu não tô vendo muita galera falar na internet, mas eu tô Sim. vendo... Porque eu quero isso desde a... Pô, eu sou muito ruim com números. Mas na temporada em que apareceu a irmã da Eleven. Sei. Tá. Desde Eu essa sei. temporada eu sempre imaginei que em algum momento a participação dela ia ser relevante Uhum. e ela ia voltar pra ajudar e talvez até com outros experimentos pra poder ajudar essa galera. Pode ser até uma vibe meio Vingadores? Porque Pode. ela sumiu do nada, né? Tipo, ela apareceu e desapareceu. Tipo, não aproveitaram o personagem. Introduzindo um personagem importante pra narrativa Sim. pra só durar um episódio. Pra única função dela ser amadurecer a 11, Tipo, querer vingança. Não, tipo, não ficou... Não, eu acho que foi... Se não voltarem com ela, eu acho que isso vai ser um pouco meio furo de roteiro. sim. De trazerem um personagem e não saber como aprofundar ele. Tá, agora a questão do Camazotes. O dragão. Você quer esse dragão, né? De todo jeito. Ah, cara, porque seria épico, entendeu? Tipo, é tipo a cena da guitarra do Ed, entendeu? Tipo, se eles enfrentassem o Camazotes, que é um dragão, que inclusive tem um episódio chamado A Fuga de Camazotes, entendeu? Seria genial, entendeu? Eu acho que pra grandiosidade da série seria algo à altura, entendeu? Colocar um dragão assim pra eles enfrentarem, apesar de que eu acho muito viajado, mas... Eu acho que seria genial, sinceramente. Justamente por causa da série é baseada em quê? Dungeons and Dragons. Sim. Eles vão entrar na dungeon e não vai encontrar um dragon? Exatamente, entendeu? Mas eu acho que esse episódio ele é mais que uma metáfora, porque, tipo, quando você encontra o Camazote, Sim. basicamente significa que você chegou ao fim da sua jornada. Sim. Que você vai enfrentar o Final Boss, né? O último chefão. Então, eu acho que esse nome, que tá fazendo a galera ter essa teoria, ela é mais como um valor metafórico. Porque a existência do Vecna foi um plot. Foi um plot twist. Acabou sendo um plot twist, sabe? Então, teve a introdução do personagem, explicar tudo, fazer toda essa reviravolta em cima dele, pra poder levar pra essa última temporada, pra no final ele ser ofuscado por um outro mais forte, eu acho que pode ser meio meme. Eu acho que pode ser um tiro no pé, igual foi indo pro mundo dos animes agora, igual foi em Naruto. Que desde o princípio Madara era o vilão, sempre foi o tal, o criador se perdeu na história, não sabia Porque como... ele ficou muito forte. Ele era imortal, ele, enfim, tinha um milhão de coisas. E aí, do nada, nos 45 do segundo tempo, meteram uma mais forte ainda pra chegar e fez um plot twist muito ruim. Então, tipo, eu acho que eles não vão por esse caminho. Sim. Minha opinião. Tá. Faz sentido, vai dizer que não. Faz sentido. Na minha opinião, esse seria um caminho bom, mas eu acho que os dois, se tiver um dragão e se não tiver um dragão, funciona bem também, entendeu? Eu quero que tenha porque, tipo, vai ser uma coisa épica, tipo assim, dragão e tal, tipo, batalhas e tal, uma batalha épica, entendeu?
Falando de vazamentos que teve, né? Tem uma cena que o Dustin tá gritando pro Steve correr, então eu não sei. Entendeu? Eu não sei se nessa cena em específica vai ser o Steve ou o Dustin que vai acontecer alguma coisa com eles, entendeu? Tem a cena do trailer também que o Will tá mandando alguém correr, entendeu? Então, provavelmente o Will nessa temporada vai ter poderes, porque parece que ele tá controlando alguma coisa, entendeu? Ele tá contendo alguma coisa enquanto os outros correm, entendeu? Então eu acho que os poderes do Will, porque de certa forma o Will ele nunca se libertou do mundo invertido, né? Apesar de terem passado essa imagem de que ele teria sido exorcizado, entre aspas, do mundo invertido, o mundo invertido nunca saiu dele, entendeu? Eu acho que foi mais uma dificuldade que ele tinha de aprender a lidar com os poderes, porque, diferente da Eleven, ele não foi para um laboratório para aprender a lidar com eles, entendeu? Então, eu acho que nessa última temporada o Will ele vai descobrir os poderes que ele tem, os poderes psíquicos que ele tem, que ele desenvolveu, né, que foram desenvolvidos nele por conta do que ele viveu. E você acha que qual vai ser o poder dele? Eu acho que vai ser parecido com o da Eleven, poder psíquico, entendeu? De manipulação mental, entendeu? De controle da mente, entendeu? Eu acho que o poder dele vai ser algo similar a isso. Não acho que vai trazer alguma coisa diferente? Por exemplo, a irmã dela, que tinha a questão das ilusões, o Vecna, que consegue manipular as coisas. Então, tipo, tem uns que são diferentes. Ele pode ter um poder de proteção, por exemplo, se for dar uma coisa assim, ele pode ter um poder de proteção, tipo o que a Bella tinha com o Edward em Crepúsculo, sabe? Sim. Entendeu? Eu acho que seria algo nessa vibe. Ou algo assim, mais atual, o Quarteto Fantástico, né? A Mulher Invisível. Isso, exato. Seria até pra variar, sabia? Porque normalmente personagens femininos que têm o poder de proteção. Sim. Dar um poder de proteção pro personagem masculino seria diferente. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas eu ainda acho que ele não vai ter poder. Por que você acha? É porque, tipo, ele tem realmente um elo muito importante com o mundo invertido. Teve a temporada em que ele foi como um espião do Devorador de Mente. Ele sabia o que o Devorador tava pensando e tal. E acabou sendo, né, uma faca de dois gumes, isso, porque o Devorador de Mente também conseguiu usar ele, então deu bastante problema. Mas tipo, como você falou, é como se ele tivesse uma mediunidade pra aquele lado, mas não um controle. Eu acho que pra adquirir um controle, você teria que se submeter às torturas. Você lembra quando a Eleven perdeu os poderes? Quando ela teve a luta com o Devorador de Mente físico? Sim. Ela perdeu e ela precisou se submeter à tortura de novo, a todo aquele processo, pra poder voltar a ter os poderes. Sim. E o Will não se submeteu a isso. Depende. Porque o Will viveu ele passou por muita parada pesada, tá ligado? Tipo, a gente não... Tipo, de todos os personagens, assim, entendeu? Eu acho que o Will e a Eleven são personagens que eles têm uma carga emocional muito grande, entendeu? Tipo, o Will, ele tem muitas dores internas ali, entendeu? Tanto por questões de relacionamentos e tal, que ele tem um crush no Mike, todo mundo sabe disso, né? Isso já ficou bem claro. Tem a questão também de tudo que ele sofreu quando ele era mais novo, né? Ele era só uma criança e teve que passar praticamente por um exorcismo, isso é muito tenso, entendeu? Tipo, ficou perdido no outro lado, entendeu? Foi possuído pelo Devorador de Mentes, então ele tem questões internas assim que talvez despertem alguma coisa, entendeu? Então eu acho que fica esse mistério aí. Eu acho que esse é um dos grandes mistérios que tá pra essa quinta temporada. Ele foi torturado, mas não da maneira convencional por humanos. Ele foi torturado pelo mundo invertido. Sim, exato. Pelos monstros de lá, pelo mundo, pela atmosfera, pelo ar, que é tóxico, né? A tortura dele foi diferente. Com certeza. E dito que você falou do crush dele com o Mike, dito isso, ele não pode terminar junto com o Mike. Ele tem que achar um cara legal. Não faz sentido. O Mike é um babaca. Não faz nem sentido ele terminar com o Mike. Eu acho que os criadores fizessem isso e estariam errando pra caramba. Não ele merece sentido. Um carinha legal do lado dele, que valoriza ele, porque, deixa eu te falar, o que o Mike fez foi muito sacanagem. Tipo, e é comum pessoas quando começam a namorar, os amigos deixam de existir, o mundo deixa de existir. Sim. E o Mike fez isso, velho. E o Will era o melhor amigo dele. Foi sacanagem. E é sacanagem porque o Will, ele nunca foi de se socializar muito bem, tá ligado? Tipo, ele tinha pouquíssimos amigos, entendeu? Então, eu acho que foi sacanagem mesmo com o que o Mike fez. Totalmente. Tá. E tem a questão também da... Calma, deixa eu ver se eu vou lembrar agora. Tá, não vou lembrar agora não, mas... Seria o que você ia falar? Era alguma coisa relacionada ao Will, só que eu não vou lembrar agora não. Quando se eu lembrar, eu trago de volta.
O que eu ia comentar aqui agora é que a gente tá falando muito sobre a questão do mundo invertido, de Hawkins e tal. E tem uma questão de que Stranger Things ele foi meio que baseado em fatos reais. Sim, verdade, verdade. Não a parte viajada do mundo invertido, que essa é a parte teoria. Mas a parte desse estudo pra poderes psíquicos realmente existiu na época da União Soviética. Exatamente. Tinha um laboratório que ele era um laboratório... Fachada. Era fachada. Tipo, eu acho que era a companhia de energia e tal, que todo mundo achava que era. Mas ele descobriram que faziam os experimentos ilegais, tipo, privação do sono, questão de tentar desenvolver poderes em pessoas pra poder criar super soldados, armas biológicas e tal. Então, como a galera só descobriu que tinha um laboratório lá embaixo quando deu problema e explodiu, então ninguém conseguiu descobrir de fato o que aconteceu nesse laboratório na vida real. Aí ficou só na teoria. E aí que começou a surgir obras como o Stranger Things. Tipo, Stranger Things. Se eles estavam fazendo coisas erradas, e se eles tivessem conseguido? E aí gerou todo esse universo aí que inclusive a gente tá tem outros filmes também que abordam esse tipo de coisa, né? Então... Pra caramba. Tá, agora em relação aos efeitos visuais, o que você acha que eles vão ousar, né? Porque Stranger Things, eles sempre conseguiram montar um equilíbrio muito bom de efeitos práticos e CGI, entendeu? O que é que você acha que vai vir nessa quinta temporada, tipo, de novo, assim, de diferente? Cara, como o investimento deles tá sendo pesado. Muito pesado. Muito. Stranger Things é uma das séries mais caras. Com certeza, mais cara que até produções de filmes de Hollywood. Entendeu? Inclusive, essa última temporada, basicamente, vai ser cada episódio um filme. Sim. Cada episódio é 1h30 pra 2 horas. Vai ter uns que vai ser 2 horas. O primeiro episódio mesmo é 2 horas e pouca, 2 horas e meia, eu acho. Vai ter uns episódios sinistros. Então, tipo, tá uma mega produção isso aí. Sim. Então, eu imagino que eles vão continuar usando muito a questão de animatrônico, sabe? Pros Demogorgons, inclusive, tem um bem ali, que a gente não podia deixar de trazer, né? Engraçado que o Demogorgon era uma criatura... fofinha, bonitinha, pequenininha, e foi crescendo, ficando gigante. O mascotezinho do 2, qual era o nome dele mesmo? Era Dart. Então, tipo... Que comeu o gatinho dele. Não me lembro dessa parte que é triste. Complicado. Mas é um personagem que chegou pra ser tipo um monstrinho básico. Afinal, foi da primeira temporada. Sim. Só que se tornou símbolo. Então, até hoje, ele volta. Ele é mais símbolo do que Vecna, do que tudo. Sim. Mas eu acredito que, se tratando de efeitos práticos e efeitos visuais, eles vão pegar pesado, véio. Eu imagino que vai ser uma pegada tipo Marvel mesmo. Não Marvel da atual. Tá péssimo. Também não vamos exagerar. Tem umas coisas que se salvam, né? Tem umas séries que são mas boas. Mas o que fizeram com coisa foi lamentável. Sério que você não gostou? O Pedra? Tá bem parecido com os quadrinhos. Eu prefiro o antigo. Muito... Eu acho que é nostalgia que tá falando. Se você pega o HQ realmente a antiga, tá muito parecido. O coisa é pra ser estranho mesmo. E aí... Mas enfim... eu acho que vai trazer umas coisas diferentes. Eu não acredito que vai ter inovação, tá? Tipo, Stranger Things, ele inovou muito, mas agora ele já tem um formato consolidado. Sim. Então, eu acho que não vão trazer novas tecnologias ou novas técnicas. Eu acredito. Sim. Eu acredito que eles vão fazer o que funciona, só que melhor. Isso. Sim. Falando nisso, de efeitos visuais, se você reparou no trailer... o Vecna, ele parece estar muito mais desenvolvido. Muito com as mais. questões, tipo, ele tá com uns galhos assim e tal, entendeu? Então eu acho que eles investiram mais na maquiagem. Porque, tipo, o Vecna, quando ele apareceu, ele tava bom, mas ele tava meio que sólido, entendeu? Tipo, ele não tinha fluidez, digamos assim, na característica dele. Ele não era um personagem muito fluido, ele era tipo É tipo o Groot, só que mais maléfico, entendeu? E agora ele tá mais com tentáculos e tal, entendeu? Então... Aí que tem um questionamento. Ele teve esse avanço no visual por questão de que, tipo, é a nossa última temporada, vamos colocar ele mais impactante? Ou, teoria que eu acabei de pensar aqui agora, a última temporada acabou com ele rompendo... Ele fez o ritual. Sim. Ele rompeu o tecido da realidade e trouxe o mundo invertido pro mundo real. Pro mundo real, sim. Beleza. E se isso deixou ele mais forte? E se essa mudança no visual dele é pra poder mostrar que ele agora tá com mais domínio? Virou um Super Saiyajin. Afinal, quando ele chegou no mundo invertido, ele chegou lá e tomou o controle de tudo. Sim. Pode significar que quando ele chegar nessa realidade, ele pode também tomar controle de tudo.
Ele tem esse poder. Uma dúvida que eu tenho, como você acha que, tipo, os seres humanos vão lidar com isso, tipo, o exército e tal? Qual que você acha que se vai ser a estratégia que eles vão montar, assim, pra enfrentar uma coisa desse tipo? Porque, tipo, armas não adianta, porque ele tem poder de controlar a matéria. Então, se atirarem nele, ele para as balas, tipo Matrix e... Não. É, tipo isso. Apareceu no trailer. Uhum. Tem cena de policiais atirando em alguma coisa que a gente Sim. não viu, mas tem. Provavelmente Demogorgon. Ou Demogorgons, exército. Exércitos. Eu acho que vai ser igual a filmes de Marvel, assim, que chega alienígena. Mano, chegou, sei lá, Thanos aqui com o exército dele. Os caras não inventam de meter bala? Tipo, não tem o que fazer, velho. Vou tentar, vai que funciona. Agora, uma curiosidade sobre os Demogorgons, tipo, quando eles estavam fazendo os Demogorgons, só acho que 2 ou 3 assim eram reais e o resto era tudo CGI. Tipo, eles pegaram alguns modelos pra ser tipo animatrônico e o resto eles fizeram de CGI. Isso é uma característica importante. E os animatrônicos muito bem bons, feitos. muito bem feitos. Tipo Disney mesmo, tipo, os que a Disney faz é muito... Ainda acima, viu? Porque é comum em animatrônicos eles darem defeito durante tipo, dá uma travadinha, uns bugzinhos assim, e esse não. Muito fluido. E é por isso que é a junção do efeito prático com CGI. Eles botam um animatrônico ou a maquiagem do Vecna, que ali era maquiagem mesmo. Sim. E aí no After Effects. No CGI eles vão lá e colocou pra poder ficar como se fosse em larva se mexendo. Não tem movimento ali, é meio... Vai ser legal pra caramba. E isso, com efeito prático, é muito difícil de fazer. Tipo, tendo dinheiro dá pra fazer, mas é difícil. Pra que você já tem um CGIzinho ali rapidinho pra poder dar uma lapidada, né? Com certeza. Você falou que o exército atirar neles é meio inútil, né? Isso me lembrou de um meme muito importante que foi Vingadores, a Era de Ultron. Que foi o Capitão América engargalando o Ultron, que é um robô. E ele é tão útil quanto. É tipo você tentar, tipo... estão lutando contra um robô, vou dar uma facada nele. Ele é um robô, não faz sentido, entendeu? Não vai matar. Ele não tem órgãos internos. E, velho, mais uma característica importante que... É porque Stranger Things é tão incrível. Sim. Que são detalhes. E é muito comum deixar passar alguma coisa. Então, talvez a gente até deixe passar. Sim. Mas um que não dá pra deixar de mencionar é a trilha. Sim. As músicas, os efeitos de sons são muito, 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 muito perfeitos. Com certeza. Aquele final do Ed tocando Metallica... Sim. Inclusive, isso foi um fator muito importante, porque, se eu não me engano, Stranger Things, ele meio que moldou um pouco o gosto musical da galera de hoje em dia, entendeu? Porque até então... Tipo, a galera era muito só pro pop, sabe? Tipo, pop internacional, atual e tal. E quando lançou Stranger Things, não, voltar aquela vibe de nostalgia anos 80. Até a questão dos estilos. Tem uma galera que adotou um estilo mais vintage, entendeu? Então, eu acho que até a questão de estética, de música, é muito importante. Tipo, teve um impacto muito grande. Stranger Things conseguiu, então, ele moldou a moda, a música e o gosto de toda uma geração. Com certeza. Pra voltar a antiga, por exemplo, né? Sim, com certeza. Foi exatamente isso. E só uma curiosidade aqui. É que eu falei do Metallica, aquele solo que o Ed fez. Sim. Lindo do Metallica. Você sabe que, tipo, existem fãs que são meio... Sim. E tinha uns fãs de rock que eles estavam, tipo... estão popularizando muito rock fazendo isso. Enfim, rock tem que ser algo mais assim. E estavam reclamando de Stranger Things terem colocado isso. Sim. Aí aparece o cantor do Metallica usando a camisa do clube. Do Hellfire Club. Dizendo, tipo... adorei, podem falar de mim, podem... Com certeza. Não é porque eu acho que o Ed Manson, ele é uma representação do rock and roll, sinceramente. Tipo, ele é, tipo... Entendeu? O cabelo despojado. Estilo Slash, né? Sim, com certeza. Tipo, a galera acha que rock and roll dá aquelas maquiagens todas, e às vezes não, tipo... o rock and roll é liberdade, é você ser quem você quer ser, entendeu? Então... É por isso que nos anos 80, 90, né, o rock ele era visto como um estilo de rebelde, né? Sim. Porque são pessoas que existe um padrão e eu não quero estar nesse padrão. Eu não quero estar nisso aqui. Exato. Então, por isso que tem uma imagem ruim de que são vândalos, de que são
tóxico, coisa do Sim. tipo. Mas não, são só pessoas que, tipo, não precisam me encaixar É. em uma sociedade, em um gênero, em um nada. Eu Aham. posso falar sobre o que eu quiser. Na verdade, eu acho que existe algumas galeras confundem a diferença de, tipo, do punk pro rock, entendeu? Tipo, punk é uma coisa mais trash, mais maquiagem, mais aquele show de pirotecnia e etc. O rock não, o rock, ele tem uma rebeldia ali, mas é uma coisa mais melódica, entendeu? São meios diferentes, Uhum. entendeu? E acho que a galera acaba confundindo, tipo, achando que é tudo a mesma coisa só, entendeu? Uma coisa só, entendeu? Mas, e aí, como é que tá a expectativa pra essa... Ah, 1 milhão, eu acho, entendeu? E não tá nervoso de... Muito nervoso, tipo, eu quero muito que tenha um final perfeito, que eu imagino que eu quero que tenha, entendeu? Mas não é Disney pra ser tão perfeito eu sei, assim. não é Disney, tipo, alguém vai ter que ficar triste, entendeu? Então, eu tô com a expectativa muito alta, tipo, 1 milhão, se pudesse dar mais até dava. Agora, Stranger Things, eles foram... Pô, mano, as estreias não estão em datas muito legais, não, hein? Quer dizer, Não, foi estratégico. O do ano novo é estratégico porque, tipo, tá encerrando o ano. Então, tipo, é o fim do ciclo, entendeu? Faz sentido. Só pra poder as pessoas saberem a data. Tipo, o primeiro é dia 26 26 de novembro. É de novembro? 26 de novembro. 25 de dezembro e 31 de dezembro. Ou seja, as últimas 2 é Natal e Ano Novo. Sim. Ah, falar nisso, tipo, tem uma questão que eu acho que botaram no Natal. É porque, se você reparar, Natal na série sempre foi muito importante. Sim. Coisas acontecem no Natal lá. Tanto que uma das marcas mais registradas de Stranger Things é a Joyce usando as luzes. O pisca-pisca lá pra poder... Inclusive, meu sonho era botar aquilo no meu quarto. Eu acho que todo mundo quis fazer aquilo. Eu ainda vou fazer, você não tá ligado? Inclusive, no ano novo que vai ter de Stranger Things, que eu vou organizar um ano novo, que vamos trazer conteúdo sobre esse ano novo. Com certeza. Vai ter live, vai ter coisa muito bacana. Com certeza. Contamos com vocês. Vai estar com todas as decorações emblemáticas, viu? Tudo. Então, vai ser um programa muito legal. Tem expectativa? Infinita. 1 milhão pra cima. Teoricamente era de 0 a 10, mas não tem como botar só 10, cara. Tipo, é impossível. Botar infinita aí a expectativa. E a crise existencial depois que acabar... A crise existencial depois que acabar. Foi tipo eu quando acabou Harry Potter, tá ligado? Fiquei tipo, meu Deus, acabou Harry Potter. Mas vai vir a série agora! Ei! E dando sequência, falar em finalização de saga. Vamos falar de mais uma finalização? Nossa. Esse ano tá se encerrando muitos ciclos, né? Interessante. Será que o mundo vai acabar esse ano? Falaram que é em 2012, né? Então... Tá um pouco atrasado, né? Tá um pouco atrasado. Mas mais um final de saga. Invocação do Mal 4. Nossa, cara. Invocação do Mal 4. Uma saga que revolucionou o terror, velho. Tipo, muita gente se tornou fã de terror por causa dessa saga. Muita gente tinha preconceito com que terror era só... sangue, que era tipo thriller. Trouxeram o casal mais romântico da história de qualquer filme de romance, trouxeram no filme de terror. Sim. Ed e Lorraine é o maior exemplo de cuidado, afeto, de tudo possível. Quando você imaginar o que eu quero pro meu futuro de família, eu penso em Ed e Lorraine. Tirando a parte de caçar. Aí deixa com eles que eu não tenho coragem pra isso, não. Eu também não, eu tô fora. Eu respeito muito, que é um trabalho muito difícil, mas eu tô distante. Eu acho que foi a vocação deles, a minha é cinema, a deles é caçar. Com então certeza. Você já chegou a ver o último trailer que foi lançado? Não, eu acho que não. Acho que seria interessante. Vamos reagir? Bora ver. Bora reagir. Com certeza. Tá, vamos lá. O diabo está na Pensilvânia. Jack e Janet Smurl dizem que uma presença maligna entrou na casa deles. 8 pessoas moram nessa casa. 8 pessoas passaram por essa experiência. 8 pessoas não estão loucas. Vamos pro início. Quando começou? Na crisma da... 7 de setembro. Tem alguma coisa na sua boca. Ed, tem uma coisa maligna aqui. Uma coisa que eu já senti antes. Já dá pra perceber algumas coisas. Cara, essa cena da cama... Já dá pra perceber algumas coisas.
Caso da família Earl, que é um dos poucos casos que eles não conseguiram resolver 100%, Sim. entendeu? Um dos casos muito fortes e muito impactantes que aconteceu. Porque eu pesquisei um pouco, tá? O caso da família Earl, é que eles compraram uma casa e embaixo da casa tinha uma mina de carvão, entendeu? Sim. Tinha uma mina de carvão abandonada. E tiveram muitos trabalhadores que acabaram partindo nessa mina de carvão, entendeu? Então se tornou um local muito carregado, entendeu? E aí, esse é um dos poucos casos, assim, que eu acho que eles não... Sim. Tipo, eles ajudaram a família, óbvio, mas em questão de solucionar, porque normalmente os outros filmes, eles terminam exorcizando a entidade, mandando ela de volta pra onde ela veio e tudo mais. Eu acho que esse filme vai seguir outro caminho, entendeu? Será? Eu acho que vai seguir outro caminho. Como é o final, né? É. Então. Exato, eu acho que vai seguir outro caminho, entendeu? Eu não acho que ele vai ser... Tipo, aquele filme que vai ter, tipo, um começo, um meio e um final muito Bonitinho. Muito bonitinho, entendeu? Porque o primeiro terminou com eles conseguindo ajudar a família, a mãe sendo salva e tudo mais. O segundo, a mesma coisa, entendeu? Salvou a família. O terceiro, também. Apesar de que o terceiro, o Ed, ele já ficou com alguma sequela, entendeu? Eu não sei se no quarto eles vão explorar um pouco dessa fragilidade que o Ed teve. Do coração, né? Do coração, entendeu? E é isso, vamos Mas, eu quero voltar à cena da cama, porque eu achei ela muito bem construída. Que isso, mano? Ed, tem uma coisa maligna aqui. Uma coisa que eu já senti antes. Aquela coisa no sótão era um demônio. Foi o primeiro demônio que encontramos. Nós éramos jovens, estávamos com medo. Nós fomos embora. Mesmo depois de tantos anos, ele não desistiu da nossa família. Uou. É Jude? Miguel Arcanjo, defendei-nos. Sede a nossa proteção contra o demônio. Em nome de Patris, et Filii, Espírito Santo, e pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como te proteger dessa vez. Lorraine! Ed, vem aqui embaixo! Lorraine! Precisamos de ajuda! Caraca! Tá. Eu tô um pouco preocupado, porque eu achei que contou muita coisa nesse trailer. Eu também. Foi 2 minutos e 30 que contou coisa pra caramba. Tá, tô meio chocado. Primeiro que, Lorraine falou a questão de que, tipo, que já sentiu essa energia Sim. antes. E aí começou a falar que foi alguém do passado. Quer dizer, algo do passado, Algo né? do Algo passado. demoníaco do passado. Sim, Que perseguiu eles até hoje. sim. Como você falou, algo que eles não conseguiram derrotar. É exatamente a teoria que você estava tendo. Sim. E aí tem a questão de que, mano, como eu falei que Stranger Things eu acho que não vão trazer novidades em Aham. tecnologia de, sabe, técnicas novas, Sim. eu senti que Invocação. Invocação do Mal trouxe. Essa cena da Da cama. cama, Muito- caraca! Tipo, ali, pelo que eu entendo, o básico que eu entendo de efeito especial, ali você faz com chroma, entendeu? Ali é chroma key, mas não é feito de uma maneira convencional, Uhum. entendeu? Ali você tem um chroma key, você tem um aplicativo de edição de efeitos especiais que você, juntando um com o outro, você consegue fazer, entendeu? Porque chroma key é basicamente camadas, entendeu? Então você
colocando, por exemplo, você pega uma cama, coloca um pano verde ali em cima, você consegue montar algo ali em cima, entendeu? Então eu acho que foi uma mistura dos dois, entendeu? Eu gostaria muito de ver, não sei se eles vão lançar os bastidores depois, provavelmente vão, entendeu? Mas eu gostaria muito de ver como é que foi feito. Alguns filmes são tão dedicados nisso que eles criam o próprio programa deles para fazer a edição, para fazer o CGI, porque os que existem não entregam o que eles querem e eles criam o próprio. Vários já fizeram isso. Teve essa cena, teve a cena dos espelhos que a gente acabou de ver. Teve a cena da pia, do sangue escorrendo. Essa daí é efeito prático. Essa prático, é bem fácil fazer efeito prático. Sim. A Morte do Demônio é um filme que faz muito isso. A Morte do Demônio é sangue... Sim. Inclusive, o último filme da Morte do Demônio, antes da gente voltar pra cá, esgotou o estoque de sangue falso de Hollywood, de tanto sangue falso que eles usaram. Meu Deus, nossa. É muito visceral. Mas a cena do espelho, como eu falei aqui agora, mano, quem trabalha com cinema sabe o quão difícil é trabalhar com espelho. Aquilo ali que ela tava cercada por um ambiente todo espelhado, tipo, a câmera não foi pega ali. Então tem que ter técnica. Tem que ter um CGI certo pra poder fazer aquela cena. Ali provavelmente foi várias cenas gravadas, distintas e juntas em alguma edição, entendeu? Não sei se ali era fundo verde, porque tipo, a gente já viu casos de que era um espelho falso, e a gente também já viu casos de que era um fundo verde, entendeu? No qual o ator estava ali na frente do espelho, mas não tinha um espelho, era um fundo verde, no qual eles colocavam, entendeu? Na edição. Então, enfim, é difícil. Muito, e eles estão trabalhando com técnicas bem complexas aqui. Eu acho que vão trazer muitos elementos. Sim. Eu vi várias coisas amaldiçoadas aí. Tinha a boneca, tinha coisa aparecendo na cama. Enquanto a menina falava, tinha uma mão aqui. Então, eu acho que vão ter várias coisas acontecendo simultaneamente. Se você perceber, eles juntaram muitos elementos clássicos de terror também. Entende? Porque o caso da boneca mesmo, pô, boneco amaldiçoado é a coisa mais clichê, não vou dizer clichê, mas é uma das coisas mais clichês que a gente vê em filme de terror, sabe? Tipo, já tivemos vários casos, tipo, da Annabelle, a gente teve o boneco maldito, a gente já teve o Chuck, Então, essa questão de bonecos, eles colocam assim, porque costuma ser um pouco assustador mesmo, entendeu? Tem a questão também do trash um pouco também que eles trouxeram, com a questão desse sangue em excesso, entendeu? Então é uma coisa, né? É uma coisa comum, na verdade, do terror, usar elementos que são o oposto do terror para trazer esse elemento. Sim. Normalmente é uma coisa que você não espera. Por exemplo, o Valak era uma freira. Ou seja, você pega uma coisa religiosa do bem pra poder converter pro ruim. Crianças são usadas pra poder, porque é inocência, é o oposto. Boneco, brinquedo. O mais comum, o mais atualizado foi o Sorria. Ou seja, trouxeram um elemento de felicidade para o caos. O caos, sim. Então, o terror sempre brinca de pegar o oposto e trazer pro lado. Agora, uma curiosidade aqui. O Valak, tipo, a galera não fala muito sobre isso, mas trouxeram ele no formato de uma freira pra ser uma afronta a Lorraine, entendeu? Fizeram dessa maneira pra ser uma afronta, porque como ela era católica fervorosa, eles trouxeram no formato da freira justamente pra ser uma afronta à fé dela, entendeu? Então teve um significado ali, não foi só por ser algo do bem e tal, entendeu? Foi uma maneira do mal, que era a entidade, se manifestar de uma maneira que atingisse ela, entendeu? De atingir a fé dela, atingir a fé deles dois, no caso, entendeu? Acaba sendo 2 por 1, né? Porque eles acabam fazendo muito sinal de heresia, né? Tipo, por exemplo, um elemento muito comum no Invocação do Mal é que as entidades se manifestam com 3 batidas. Sim. Em vez do 4, porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, tipo, eles usam muito pra poder fazer essas blasfêmias e tal. Vamos só dar uma recapitulada, porque esse aí é o final da saga. Falar o que ela é, os três primeiros filmes, o que construiu, quem são eles. Bora tentar... Bora trazer esse negócio aqui, porque eu acho difícil, mas eu acho que deve ter alguém que não conhece. Sim, com certeza. Tá, então, a sequência de Invocação do Mal, ela começou com o primeiro filme, que contou o caso de uma família que foi amaldiçoada, né? Nesse caso em específico, por uma bruxa, né? Que foi a dona das terras, né? Que eles se mudaram e tal. E
contou o caso da bruxa que amaldiçoou essa família e eles foram lá ajudar. Esse foi o primeiro filme, né? E, assim, esse primeiro filme, ele foi muito impactante, assim, de certa forma, porque trouxe elementos no qual as pessoas tinham um pouco de receio de você usar, de falar sobre, entendeu? Tipo, sempre teve filmes falando sobre demônios e etc, mas tudo de uma maneira muito fantasiosa, entendeu? E eu acho que dessa vez eles trouxeram um pouco mais de fidelidade em cima de estudos. Tipo, eles estudaram mesmo como é que... Tipo, a questão da religião, entendeu? Essa questão do cristianismo, eles estudaram bastante pra fazer uma coisa mais fiel, entendeu? Afinal, é baseado em fatos reais. Os livros deles estão lá. Falando de uma maneira um pouco mais resumida, o casal, eles eram, tipo, mandados mesmo pela Igreja Católica pelo Vaticano, para resolver casos assim, tipo, o trabalho deles era o quê? Eles iam em algumas famílias para verificar. Tipo, não tem como eles recorrerem à polícia. A família, quando tá passando por algumas situações que são sobrenaturais, a polícia não pode ajudar nada. Sim. E a igreja não pode ficar intervindo em todo mundo que tem um rato lá em cima, acha que é um espírito. Sim. Então tem esse casal que é mandado nessas casas, poder verificar. E constatando que tem alguma coisa, eles passam para a igreja católica e aí... Esse é o trabalho deles. Sim, teoricamente. Teoricamente. Porque às vezes, muitas vezes... alguns casos não dá tempo. Ou resolve na hora ou dá problema, entendeu? Então... É porque tem uma burocracia. Porque se manda muito de imediato para um caso que não precisa, a igreja acaba sendo ridicularizada. Sim. A fé das pessoas diminui. Por consequência, não vai ter mais esse tipo... Então, tipo, a igreja tem que se precaver. Fato, tem que se precaver. Sim. Então, às vezes a manifestação, como aconteceu em muitos casos dele, é tão séria que não dá mais tempo. Sim. Então, o Ed, que não é um exorcista, pelo menos oficializado, já teve que fazer. Sim. E a Lorraine também já ajudou em muitos, e ela tem o dom dela que, caramba... Ela tem um dom que em alguns casos fez ela passar por problemas psicológicos gravíssimos, né? Porque no filme, acho que é no segundo filme, conta, né, de que... Na verdade, introduz no primeiro filme, mas no segundo explica o que foi que aconteceu, né? Porque no primeiro filme o Ed conta que teve um caso de um exorcismo que eles foram fazer com um rapaz, né? No qual a Lorraine, ela teve um surto no meio do processo, né? Em qual ela ficou trancada por 8 dias e ela não contou exatamente o que tinha acontecido. E aí no segundo filme a gente descobre o que... Só um segundo, porque é importante enfatizar que durante esses 8 dias que ela... Sim. Ela ficou excluída num quarto, no escuro, sem comer, sem beber, sem fazer nada. Ela realmente ficou... Mal mesmo. O Ed relatou que achou que ela fosse morrer. Sim. Foi muito sério, sério. E foi graças a uma visão que ela teve. Sim. Durante um exorcismo, que não era para eles estarem fazendo. Era pra igreja ter feito lá, mas não deu tempo, eles tiveram que fazer. Então, a Lorraine... Nossa, mano. E graças a esse trabalho que eles tiveram muitos efeitos colaterais. A Lorraine, principalmente, ela teve psicológico pra caramba e emocional. E o Ed, ele teve fatos físicos. Ele teve um problema do coração que desencadeou por conta de um caso que eles foram investigar. Né? Eu não sei se foi exatamente isso, porque tem a questão da adaptação também, né? Os filmes, eles adaptam muita coisa. Tipo, na vida real acontece de uma maneira e nos filmes eles adaptam pra criar uma narrativa. Entendeu? Mas eu acredito que tenha sido sim por conta desse trabalho deles, que ele tenha desencadeado esse problema cardíaco, né? E... Eu acredito que todos os fatos são verídicos, porque tem os livros que estão contando, que obviamente pode estar sendo manipulado por eles para vender, poderia. Sim. Mas, como você viu nesse trailer aqui agora, 8 pessoas vivem naquela casa e 8 testemunharam isso. Sim. E quando eles vão investigar as coisas, justamente por eles estarem representando a Igreja Católica, que não quer estar envolvida em coisa que é fajuto, para não se queimarem, então, antes de chamar a Igreja Católica, vai policiar o local. Mais de um, na verdade, poder checar. Então, porque a gente já viu que não funciona muito bem, né? Mas é mais poder autenticar. Autenticar, com certeza. Nós temos as pessoas envolvidas, nós temos força policial e nós temos padres. Então, tipo, é muita gente que viu acontecer, que ouviu. Então, tipo, dizer que eles são falsos, fajuto, coisa assim, é quase que negligenciar fatos. A Igreja Católica aprova tudo que eles fizeram. Com certeza. Inclusive, no segundo filme, isso fica bem claro, esse processo que você falou.
Porque o caso da família de Janet, né? Ela... Aconteceu o episódio lá. Eles chamaram a polícia primeiro. Aí a polícia foi na casa porque acharam que tinha um ladrão. E um ladrão na casa que tava ouvindo os barulhos estranhos e tal. E aí quando eles viram a cadeira se mexendo sozinha, eles falaram, ok, está fora da nossa alçada. Vamos entrar em contato com a igreja, eles vão te ajudar, e aí... Eles fizeram um boletim, na verdade, pra poder constatar que aquilo aconteceu. E quando falou cadeira mexer, pra quem não viu a cena, não foi tipo, ela fez um... A cadeira, ela andou e voltou pro lugar. Sim. Tipo, a cadeira tava na sala, ela simplesmente voltou pra cozinha sozinha. Sim. Então, tipo, isso foi... Foi algo assim que... Tem registros fotográficos, tem registro policial. Mano, é muito detalhado, muito detalhado. Inclusive, existe um museu onde eles guardavam todos esses objetos amaldiçoados, que é aberto ao público. Sim. Que qualquer pessoa pode ir lá. Hoje, eu pesquisei sobre, hoje em dia ele tá fechado ao público, porque tá com a dificuldade de questão de administração, mas ele ainda existe, entendeu? Ele ainda tá lá. Inclusive, tem algumas pessoinhas aí, né, que são meio estúpidas, como foi o caso do rapaz que tava cuidando, fazendo uma turnê com a Annabelle. Ele tirou a Annabelle do museu, o que foi algo que, antes da Lorraine falecer, ela chegou e deixou bem claro, nunca tirem essa boneca daqui, entendeu? Mas não, a pessoa chegou lá, né, Alguém teve a brilhante ideia de tirar a Annabelle do museu, e aí o que foi que aconteceu? Quem estava tomando conta da boneca morreu num acidente de moto. No dia seguinte. Que milagre, inusitado. Que inusitado, né? Não, primeiro começa de quem foi a ideia de pegar essa boneca e fazer uma turnê pelo mundo. Sim, com certeza. Com certeza. Sem falar que, eu não sei se você viu atualmente, mas teve um par de amigos que comprou o museu. Você viu? Não vi isso não. Tem um par de amigos que eles compraram a casa dos Warren e eles são os donos do museu. Entendeu? Não tá mais na mão da família Warren. É porque o Ed e a Lorraine já não estão e a entre filha nós. deles já deixou claro que não quer estar nesse meio, entendeu? Então a casa foi vendida por um grupo de 2 amigos. Foi uma notícia que eu vi recentemente. Isso é bem recente, foi eu comprar esse ano até. E aí agora eles que estão administrando, entendeu? Ou seja, isso pode ser muito perigoso. O que eles querem fazer com essa parada, tá ligado? Pode ser só ganhar dinheiro em cima do museu, porque não é gratuito pra entrar lá. Inclusive, eu ainda quero conhecer esse museu. Eu não, tô fora. Eu conheço meus limites, galera, tô... É só não tocar em nada que tá de boa, pô. E a expectativa pra esse filme, como é que tá, velho? Cara, é 1000 também, entendeu? Eu acho que de todos os que a gente vai falar aqui hoje, é difícil você não ter expectativa 1000, entendeu? Porque... Principalmente conclusões de saga, né? Porque Stranger Things, que a gente falou no início, já tem, 10 anos que existe praticamente. Esse aí também, nossa senhora, o primeiro já tem, ó. Então, é realmente difícil você não ter um carinho especial por séries que estão se acabando, assim, né? Sim, com certeza. Mais um que vai deixar a gente séries e filmes, né? Mais um que vai deixar a gente num limbo, assim, tipo... Uma crise existencial. E agora, o que eu assisto? Porque, tipo, a gente acompanhou quando lançou o primeiro, entendeu? A gente viu quando lançou o primeiro, e aí agora a gente tá vendo encerrando, e aí a gente pensa, nossa, eu cresci, que droga! Inclusive, tá rolando a maratona no cinema, que nós já fomos assistir. Tá passando os 3 primeiros filmes lá. E assim, eu garanto, tá? Tipo, se você quiser assistir, vá assistir, porque vale muito a pena. A experiência de você assistir no cinema é totalmente diferente de você assistir em casa. Eu posso garantir isso 100% de certeza. Inclusive, uma coisa engraçada aconteceu no primeiro dia que a gente foi assistir, que quando o filme terminou, a batida final, que meio que faz pra abrir os créditos, foi sincronizada com a luz. Eu não sei se isso foi proposital ou se foi... né, ou se foi um... Te marcou isso, né, velho? Sim, foi uma coisa que marcou. Porque foi muito... sincronizado. Então, realmente, mano, se você é fã da série, vale a pena assistir. Se você não conhece por algum motivo, você tava preso numa caverna aí, eu não sei. Sim, com certeza. Vale a pena assistir também, porque vai passar até quinta-feira, se não me engano, né? Até quinta. No cinema. Os 3 primeiros filmes valem muito a pena. Com certeza. Ai, Deus, e vai chegar dia 4. Vai chegar dia 4, e se eu fosse dar um conselho pra vocês... eu iria assistir no melhor cinema que você puder. Porque é um filme com uma qualidade tão absurda. E são 2 horas e 15. Não é um filme pequeno, entendeu?
É um filme com qualidade muito absurda. Então, se você puder ir num cinema, tipo, de muita qualidade, assim, é recomendável. Tipo, eu mesmo e o Sebastião, a gente tá planejando ir em um... Na pré-estreia, no 6DX Max Plus, entendeu? Porque merece pra muito. usufruir toda a experiência que o filme puder. Merece muito. Com certeza. Agora, vamos sair. Expectativa da 1000, né? Expectativa é 1 milhão Tá. infinitos, 1 zilhão infinitos aí. Bora sair um pouco de conclusões de saga. Vamos Tá. pra um caminho que chegou e tá começando agora. Filme novo. Mano, A Hora do Mal. Nossa. Ele é um filme de terror que estreou Sim. com 100% de aprovação do Rotten. Isso é muito difícil. Até porque filme de terror normalmente tem um certo preconceitozinho, assim, entendeu? Mas não No meio tem da como. crítica, não dos da fãs. crítica, não dos fãs, entendeu? Pra quem Mas- não conhece o Rotten, ele é um site que muito conceitual, mundial, assim, Sim. que avalia, tem a porcentagem dos fãs que gostaram e dos críticos. E Sim. você consegue ver como é que tá a avaliação de um filme. Sim. E esse filme, A Hora do Mal, ele chegou com 100% do crítico, Sim. que é mais chatinho pra filme de Uhum. terror. E eu entendo por quê. Porque normalmente Sim. filme de terror, você pega 10, um presta. Uhum. Todo o resto segue o mesmo formato. Mas Com certeza. esse, ele é diferenciado. Nossa, parece que esse ano a galera se inspirou muito pra fazer filme, né? Enfim. Eu não sei nem como é que eu começo a falar. Tipo, a narrativa dele foi algo novo. Não tão novo, porque, tipo, envolve, tipo, desaparecimento de crianças, do que a gente já viu em outros filmes. Como a gente pode citar o It, o Telefone Preto e A etc. Entidade, que A é Entidade, entendeu? Que é muito bom também. Mas... Inclusive, A Entidade, Aham. ele é considerado, assim, tipo, pela ciência, Aham. como o filme de terror mais assustador Sim. da história, A Sim. Entidade. E Uhum. ele também puxa essa questão de terror com crianças, Sim. que é bem delicado. Sim, com certeza. E assim, apesar de a gente já ter visto outros filmes com essa narrativa de desaparecimento de crianças que somem e tal, foi muito diferente. Então, muito diferente. A abordagem, a maneira como eles trouxeram isso. Entendeu? Você quer complementar alguma coisa? Eu acho que o motivo que fez esse filme ficar tão bem avaliado Aham, na crítica é porque ele é um filme de terror, aham. mas que ele não aborda só o terror. Sim, Ele tem questões que ele aborda no drama. sim. Porque o que é esse filme? Ele basicamente fala de uma turma Uhum. de escola, criancinhas mesmo, onde do nada, às 2h07, se eu não me engano. Foi 3, não? Não. Inclusive, é uma coisa que a galera tá questionando Sim. o porquê desse horário. 2 e 7. Foi 2h07. Eu não vou saber exatamente, Aham. mas eu acho que foi 2h07. Sim. Enfim, 2h07 da manhã. Uhum. Todas as crianças que pertencem a essa turma Uhum. acordaram de suas casas Sim. e correram e sumiram. E uma Uhum. corridinha muito estranha, que até virou É muito parecido com a corrida de Naruto. corridinha Naruto. É. Ficou muito diferente essa corrida. Uhum. E aí, todo mundo dessa turma sumiu, menos Uhum. uma criança Sim. que não desapareceu. Então, virou uma histeria em massa muito grande dos pais querendo saber Aham. que essa professora fez. Afinal, ela é a adulta responsável. Por que só a turma dela todo mundo sumiu? Aham. Então, tipo, teve uma histeria em cima dela de querer fazer justiça com as próprias mãos pra poder ela dizer o que aconteceu e Uhum. tal, sendo que ela é inocente na história, teoricamente, não sei, assistam. Não vou dar pode- spoiler. Pode ser, pode não ser. Porque esse filme tá Eles no cinema, acreditam. Sim. tá no cinema agora, Ainda. então podem correr pra assistir Sim. porque ele é muito diferente. Então ele tem uma carga dramática muito importante, Uhum. porque fala de histeria, fala de uma questão de família, Uhum. e também tem uma questão Manipulação também. Muita manipulação, principalmente. Tem uma questão nesse filme que o diretor dele, Aham. ele botou um toque metafórico. Sim. Porque tem um valor pessoal pra esse diretor. Uhum. Tem uma cena no filme, isso não é spoiler, que o menino, ele, em um contexto que eu não vou explicar, ele precisa alimentar os pais. Sim. Porque os pais ficaram dependentes. Uhum. E isso pra ele teve um valor muito importante. Porque ele teve pais alcoólatras, que não era bom. Então é uma mensagem pra pais que abandonaram os filhos, entre Sim. aspas. E os Uhum. filhos precisam cuidar dos pais. O que é uma mensagem muito, muito forte. E você vê uma coisa desse nível em um filme de terror, é muito raro. Uhum. E ainda tem a questão do formato dele. Ele é um filme que ele conta o filme na perspectiva de 4 personagens diferentes.
Então, em um momento, fala a perspectiva da professora. E vai contar todos os eventos acontecendo na perspectiva dela, ela investigando, porque todo mundo quer saber o que aconteceu com as Sim. crianças. Um mal da professora é que ela se apegava muito. Muitas crianças. Ela tratava como se fosse mãe. Sim. Então, ela queria saber o que aconteceu. Ela queria que o menino se abrisse. Porque o menino, o único que sobrou, Uhum. ele era um menino doce, muito carinhoso e tal. E, de repente, ele tava fechado. Então, podia ser um Frio, trauma. ficou- é. Não sei. Ela começou a investigar. Uhum. Então, teve esse formato de contar a narrativa da professora e depois contar de novo a mesma história da perspectiva de um dos pais. Voltar e contar na perspectiva da criança. Então, tipo, isso é um formato diferente. Sim. Poucos filmes ousaram fazer esse formato. Principalmente em filmes de terror, porque os que a gente assiste, dificilmente eles aprofundam os personagens, entendeu? A gente viu isso em bem poucos, tipo, eu posso citar Hereditário, que em questão de aprofundamento de personagem, Hereditário foi perfeito, entendeu? São bem poucos. Tem o caso também desse que a gente falou agora, tem o Bring Her Back, que a gente vai comentar depois, entendeu? Então, são poucos os filmes assim, porque normalmente filmes de terror, eles focam muito mais no susto, no pânico, né, no terror mesmo em si, e pouco nos personagens, então eles focam muito mais na história do que individualmente em cada coisa, entendeu? E esse foi muito interessante. E é interessante porque cada personagem, apesar de mostrar a mesma coisa, entendeu? A mesma situação, cada um viveu de uma maneira diferente. Você consegue sentir o que cada personagem estava sentindo conforme vai aparecendo cada um, entendeu? E, pô, isso é muito legal, velho. Você falou de Hereditário, que é meu filme favorito Sim. de terror. Sim. E ele conseguiu fazer isso em Hereditário, só são 4 personagens. Uhum. Então, tipo, quando aprofundou muito bem eles. Sim. E esse que a gente tá falando agora, A Hora do Mal, também tem pouquíssimos personagens. Uhum. E os que tem foram muito bem construídos. Sim. E outro detalhe muito interessante desse filme é a questão técnica dele. Uhum. Mano, quando você fala que um filme foi 100% de aprovação dos críticos, Sim. é porque ele tem uma fotografia impecável, ele tem uma Nossa, sim. iluminação impecável. Os críticos, eles olham coisas que o público não consegue ver. Uhum. Quer dizer, não vê diretamente. Tipo, isso é muito relativo porque, tipo, quem é cinéfilo, né, que usam esse termo, quem é mais cinéfilo consegue observar algumas coisas. Mas, tipo, uma pessoa típica, um filme de terror que você assistir não consegue observar dessas Mas observa coisas. indiretamente. Sim. Tipo, tem uma questão psicológica Sim. do porquê que essas coisas são construídas de tal maneira. Sim. Porque o nosso cérebro capta a luz fria de uma maneira triste, Sim. a luz quente de uma maneira feliz. Sim. Então, por mais que você não entenda um público um pouco mais leigo, assim, por assim dizer, que é 99%, questão sentimental pesa bastante, a depender do que você tá vendo na tela. e a parte técnica é Sim. perfeita. Inclusive, teve até uma cena dos bastidores que eles gravaram usando patins. Na cena da perseguição da loja, os cameramans, eles gravaram utilizando patins, justamente pra ter um realismo, entendeu? Então, é uma curiosidade aí pra quem estiver assistindo. Vocês vão ver provavelmente na hora, porque é uma cena de perseguição muito boa, uma das melhores coisas que eu já vi. Que Acontece no mercado, acontece no mercado, sim. E é que tá, velho, tipo, a gente olha umas cenas que são muito, muito, muito bem construídas e a gente fica tipo, caramba, devem ter usado uma tecnologia de ponta, tipo um trilho de não sei o que e tal. E foi um cara de patins Sim. se movimentando Sim. atrás. A gente já viu isso em muitos casos. Teve em Premonição 6 mesmo, tipo, a gente vendo algumas dessas cenas de efeitos práticos assim que aconteceram, que a gente pensava, nossa, eu achava que era tão mais complicado do que isso, entendeu? E a gente vendo como é que tinha funcionado e tal, É que às vezes as pessoas se limitam a achar que, tipo, pra fazer uma obra muito grande, um efeito muito legal, é impossível sem dinheiro. Sim. Mas a gente tem casos até de filme brasileiro, por exemplo, aquela cena do Cidade de Deus, Sim. que a cena da perseguição foi tão incrível que o diretor americano, Steven Spielberg, que é um dos maiores que a gente tem, veio perguntar pro cara daqui do Brasil, tipo, como foi que você fez essa cena? Sim. Porque é antigo esse filme, né? Tipo, pô, a estabilidade estava incrível e que não sei o que e tal. Qual foi a tecnologia que você usou? Aí ele explicou que ele colocou a câmera na cabeça de uma galinha. O que faz sentido, porque a galinha ela estabiliza, entendeu? Então o movimento e tal, foi tudo muito perfeito. Então, dá pra fazer. Se você tem a intenção de fazer um filme, fazer o que for, dinheiro nunca vai ser um limitante se você tiver criatividade.
Sim. E na minha opinião, pra quem quer seguir a área de cinema, de atuação, de escrita, de qualquer coisa desse tipo, entendeu? Você tendo orçamento é algo muito bom, é algo bom, mas não é totalmente isso, entendeu? Não se prenda somente a isso, entendeu? Isso vale tanto pra questão de orçamentária, tanto por questão de você achar que você precisa de fazer 100 mil cursos ou 100 mil faculdades para você conseguir criar alguma coisa, entendeu? É importante você ter conhecimento técnico, sim, mas a sua individualidade como artista, como criador, como pessoa criativa, na minha opinião, tá acima disso, entendeu? Porque quando você não tem a questão de dinheiro, a questão criativa pesa muito mais e você consegue fazer coisas muito incríveis com coisas que você não imaginava. E quando junta os dois, né? E quando junta os dois, aí o céu é o limite. Aí é o céu é o limite. Exato. Agora, mano, esse filme ele fez tanto sucesso, sim. ele ainda tá no cinema. Sim. E já estão falando de um spin-off. Já vão fazer o spin-off. Estão falando de um spin-off contando a história da Gladys. Isso, é um personagem que apareceu que tem uma narrativa muito, muito diferente. Juro pra você, eu já assisti muito filme na minha vida. Eu nunca vi um personagem tão excêntrico. Ela é muito excêntrica. Ela tipo, é uma mistura de como é que eu posso dizer? Parece uma drag queen, mas não é exatamente uma tiazona também. É uma mistura muito doida, entendeu? Tem um meme na internet que a galera tá falando que é a divisão desse filme, né? Tipo, no início é um mistério. Sim. O que é que tá acontecendo com as crianças? No meio mas que caramba é essa mulher que apareceu do nada? E no final meu Deus. Exatamente. Então, tipo, quando ela apareceu assim, eu tive a impressão que ela tava sendo muito simpática pro meu gosto. Tipo, simpática de uma forma forçada, não parecia algo natural. Entendeu? Então eu já fiquei meio assim, mas no final, quando conta exatamente o que aconteceu, é bizarro. O plot desse filme é um... O plot twist? O plot twist desse filme, ele é impecável. Mano, eu analisei muito esse filme, eu fiquei tipo, cara, eu queria achar um detalhe técnico, porque não é legal, eu acho, falar só positivo. Tem que ter alguma coisa assim que você diga e, pô, nisso aqui eu acho que eu faria diferente. Mas nesse filme eu ainda não achei. Sim. Eu, tipo, tecnicamente falando, o roteiro foi muito bem construído. Ele é um filme um pouco mais longo do que o normal. Sim. Porque tem muitas questões para serem abordadas. Muitos pontos de vista e tal. Então, eu fiquei, gente, o roteiro é impecável, a fotografia é impecável, o plot é muito bom. O que eu posso falar, assim, se o diretor viesse falar comigo, Sebastião, o que é que você acha aqui pra poder fazer uma melhoria? O que é que você acha aqui? Eu não sei. Muito bom, velho. Então, tipo, com certeza. Fica super minha indicação. Ele ainda tá no cinema. Quem puder assistir, assista, porque o filme foi incrível. Sim, com certeza. Não preciso nem falar de expectativa, porque é o filme que a gente já assistiu. Mas vamos botar assim, a expectativa que a gente coloca pra vocês. 10, tá. 10. Não, deixa nos comentários aqui. Deixa nos comentários. Deixa nos comentários, eu não vou como é que pode induzir vocês, né? Deixa aqui nos comentários, comenta aqui embaixo aí, o que vocês acharam, né? Tá muito difícil escolher um melhor filme de terror esse ano. Eu não sei o que aconteceu esse ano, que parece que todos os estúdios quiseram fazer filmes de terror e todos muito bons, enfim. Isso é muito bom, né? Porque o terror, nos últimos anos, ele era uma coisa meio que esporádica, assim. Entendeu? E esse ano não. Esse ano, tipo, teve vários e todos estão sendo muito bons. Então, que bom, né? Porque eu gosto bastante. Inclusive, eu acho que se eu fosse diretor, eu acho que eu não ia lançar nenhum filme de terror esse ano. Sim. Porque a competição tá muito boa. Tá muito boa, muito... Eu falo, tipo, deixa pro ano que vem. É tipo isso. Com certeza. Inclusive, uma coisa que não costuma acontecer nos últimos anos, mas eu tenho quase certeza que algum filme de terror vai estar no Oscar esse ano. Eu ia falar isso agora, velho. Com certeza. Não, a gente não costuma ver filme de terror no Oscar, concorrendo a melhor filme, melhor qualquer coisa que seja, mas eu tenho certeza que pelo menos melhor efeito visual, melhor trilha sonora, melhor fotografia, roteiro original. Melhor roteiro original, com certeza vai estar. Com certeza vai estar. Algum pelo menos vai estar. Quer fazer um chute aqui pra... Tipo... Uma premonição aqui. Se você pudesse chutar um dos filmes que estão sendo lançados esse ano. Ou que já lançou ou que vão chegar ainda. Sim. Para brincar no Oscar. Qual você chutaria? Bring Her Back. Fácil. Bring Her Back? Sim. Muito fácil.
Que é fácil ela voltar, tá, gente? A gente tá falando aqui em inglês. Na verdade, a tradução que trouxeram pra cá foi Tragam Ela de Volta. Tragam ela de volta, isso. Então é esse filme? Com certeza. Eu acho que tanto A Hora do Mal quanto Tragam Ela de Volta é bom, entendeu? Mas eu acho que por alguns pontos Tragam Ela de Volta ficou na frente de A Hora do Mal. Ok. Eu, se fosse dizer, pô, mano, eu também gostei muito desse aí, mas eu acho, conhecendo um pouco o Oscar, como funciona a questão dos críticos, Sim. é porque Tragam Ela de Volta, ela tá muito bem avaliado, mas não tá tanto quanto A Hora do Mal. Não sim. sei porquê. É a questão de gosto. Questão de gosto. Ele trouxe as questões um pouco que a gente Sim. vai falar depois. E tem a questão também do estúdio, né? Tipo, o estúdio de Traga Ela de Volta não é tão conhecido quanto o estúdio que fez A Hora do Mal, entendeu? Eu acho. Não sei se isso pesa também. Que é a 24, então é bem conceituado assim, entendeu? Mas não sei. Então eu acho que se eu pudesse chutar um filme que fosse aparecer no Oscar, eu acho que seria nenhum dos que a gente falou aqui agora. Foi Os Pecadores. Os Pecadores. Eu acho que eu chutaria esse, porque por questões de que ele é um filme de terror, mas que 80% dele praticamente ele é metáforas e analogias da época de escravidão e tal. Sim. Então eu acho que pra Oscar faz mais sentido. Tem elenco famoso. Tem, então, tipo, tem muitas questões mais técnicas. Tem questões sociais envolvidas ali, entendeu? E a gente sabe que o Oscar não é só questão técnica, entendeu? Social impacta. Bastante. Questão social impacta. Tipo, quando um filme ele traz temas que abordam, tipo, o terror, tipo, questões psicológicas, problemas psicológicos, relacionamentos abusivos, essas coisas assim. Coisas que acontecem na sociedade, né? Em questão de sociedade no geral. Costuma ter uma relevância maior. Tanto que teve um filme que ganhou o Oscar, que era feito por pessoas surdas, entendeu? E tem um tempinho já, eu acho que foi há 3 anos atrás isso. Mas foi um filme de uma produtora totalmente independente, tipo, zeríssimo no mercado. Tipo, primeiro filme lançado deles, entendeu? Totalmente independente, lançou na Prime, pra vocês terem noção, entendeu? Mas chegou forte no Oscar e ganhou, entendeu? Então... É um fator importante, no caso, né? Com certeza. Então, quando chegar o Oscar, a gente vai pegar o trecho daqui que a gente falou sobre e vamos ver quem ganhou. Vamos ver. E aí, vai rolar uma apostazinha pra quem acertar? Tá, valendo? Pode ser. Sim, valendo... Eu tô barato hoje. Me pagando o Burger King tá valendo. Perfeito. Burger King patrocina a gente aí, viu? Pra poder sair barato isso aqui. E pra mim, se eu acertar, eu vou ganhar... Deixa eu ver... KFC, é o que eu gosto bastante. Pronto. Então, vai dando continuidade à questão de Wandinha. A continuação que tem, porque lançaram a primeira parte. Inclusive, pô, mano, tô ficando um pouco agoniado com esse novo formato da Netflix, viu? De lançar por partes, Uma coisa que eu amava na Netflix é a questão de que eles lançavam a temporada tudo de vez. Aí chegou outras plataformas trazendo, tipo, lançar episódio semanal. A Netflix não querendo perder o posto dela, mas também fez esse formato que, enfim. Tipo assim, ela lança semanal, mas ela lança vários episódios em uma semana, entendeu? Tipo, é meio diferente, mas é quase igual, então. Diferente, mas parecido. Exato. Como aquele meme. Exato. Mas, pô, a segunda temporada de Wandinha tá bacana, velho. Nossa, tá muito boa. No sentido de alguns personagens de desenvolverem muito, né? Muito bem. Tem o sentido da Enid também, né? Que ela mudou bastante da primeira temporada pra segunda, na minha opinião. Mudou muito. Né? Inclusive, isso é uma das críticas que eu mais tenho sobre isso aqui. Tipo, tem muitas coisas positivas pra falar, segurando pra poder não dar nenhum spoiler. Tem muita gente que espera lançar tudo pra assistir. Sim. Então não vai ter nenhum spoiler aqui. Sem spoilers. Só teorias que a internet tá falando, não tem nada de novo. Sim. Mas a Enid é uma coisa que a galera tá comentando muito. Que, pô, ela é um personagem que no início... inclusive eu adorava a Enid, tá? Era um dos meus personagens favoritos. Ela trazia, tipo, o oposto da Wandinha. Enquanto a Wandinha é aquela coisa trevosa e tal, ela trazia alegria, vida e tal. E ela também trazia inocência. Ela trazia um ar de que, tipo... as coisas estão certas desse jeito e tal. E a mudança que teve nela foi muito, muito brusca pra ser de um ano pra outro. Sim. Foi tipo... Calma, só pra você entender. A primeira temporada, todo mundo já assistiu. Ela fez um relacionamento com um carinha lá. Que também tem a inocência dela e tal, mas eles eram bem diferentes.
no início deu aquele atrito, mas eles passavam a mensagem de que o diferente dá certo. Uhum. E foi uma mensagem construída por uma temporada inteira. Sim. Aí chegou nessa segunda temporada e ela fez o que fez. Sinceramente, eu acho que ela não tem química nenhuma com esse segundo cara que ela tá aí. Muito mais química que o primeiro. Com certeza. Tipo, esse segundo cara que ela tá parecendo... na Harry Potter, dá uma analogia aqui na Harry Potter, na época, na época em que Gina ficou com o Dino Thomas. Tipo, não faz sentido, entendeu? Mas, enfim, eu acho que esse é um dos pontos que a gente pode citar também, a aparição de novos personagens, né, que veio também, que tiveram... Eita. A aparição de novos personagens que tiveram também foi algo muito marcante, na minha opinião, entendeu? E o formato também, né? Eu não sei se exatamente se ele mudou. Eu senti um formato diferente da primeira temporada pra segunda temporada, entendeu? Eu não sei. Uhum. Em que Não, sentido. eu acho que eles, tipo... A série, ela nunca foi infantil. Aham. Apesar de que Vandinha se popularizou entre as crianças, tipo, pequena, Sim. nenhuma delas assistia. É por causa da marca, né? A Vandinha virou uma marca. Sim. Então ela trouxe essa imagem, mas nunca foi infantil. Uhum. Só que a segunda temporada tá deixando um pouco mais, como posso dizer, não adulto, mas um pouco mais séria. Sim. Então, tipo, já tá colocando assuntos que são um pouco mais fortes, como morte, coisa assim do tipo. O terror tá um pouquinho mais acima, porque o primeiro episódio também não seria nem spoiler, porque apareceu no trailer. Aquela cena do chá, das bonecas, ali é cena de filme de terror, velho. Bizarro. A boneca fazendo pô, ali foi sinistro. Então eles estão apostando mais no terror. Sim. Não, e o mais engraçado foi o serial killer sequestrando ela, achando que ia dar certo, tá ligado? Tipo, é a Vandinha, tipo, não faz sentido. Entendeu? É que ele sequestrava criança. Por isso dizendo, ó o assunto como é sério. Botou um sequestrador de criança na história, então, tipo, foi uma coisa pesada. Então a mudança de formato foi legal, porque quando você fala, tipo, se passou tempo da primeira temporada, então os personagens, eles precisam dar uma amadurecida. Uma amadurecida. Falar em personagens da amadurecida, isso foi uma narrativa que tentou justificar a atitude da Andy. Eu vou tocar nesse assunto de novo, eu tô revoltado. Eu percebi. Porque a Andy, pelo que ela fez, ela deu a desculpa, a cara de pau nessa desculpa, de dizer que, tipo, eu era de um jeito antes e ele se apaixonou por mim daquele jeito, eu não sou mais assim. Tá, tu falou alguma coisa pra ele? Que você mudou, que... Ela meio que traiu ele, né? Não. Com todas as sílabas e tal, que ela começou a ficar com outro carinha enquanto ela tava com ele. Isso foi muita sacanagem, velho. E ela é isso aí. Pô, mano, sério, um personagem que era tão cativante, inocente, meigo, que teve toda a questão do romantismo, que sempre esperou por ele e tal. Essa parte eu acho que deu uma pegada. E, teoria. Eu acho que, afinal, só vimos metade. Tá. E esse cara que foi substituído, esse que trouxe agora... O diretor? Não, o novo namoradinho dela. Ah, sim. Se você reparar, não teve a profundidade nenhuma nele. Então, e o carinha ainda tá, tipo... Eu acho que eles vão voltar. Vão. Ele, não sei, senti uma coisinha ali, um restício Sim. de um sentimento ali. Com certeza, faz sentido. Não sei se eu perdoaria ela não, mas eu acho que... Agora, essa primeira parte deixou muitas pontas soltas, viu? Algumas sim. Algumas? Algumas, muitas. Gente, introduziu muitos elementos que não foram concluídos. Ou concluídos parcialmente. Tem um mistério dos corvos que foi introduzido. Parece que teve um desfecho. Eu sei que você tá pensando nisso. No caso do aviário. Parece que teve um desfecho, mas tá desde o primeiro episódio. Eu não acho que vão encerrar esse assunto agora, no quarto, foi o quinto? Quarto, né? Não lembro, mas acho que foi quarto. Não vão finalizar isso na primeira parte. Vai ter alguma coisa sobre isso. Até porque, tipo assim, seria muito simples, entendeu? Tipo, o principal mistério, que é o caso dos pássaros, eles vão entregar na primeira parte, não faz sentido. Ele tem que ter uma conclusão final, entendeu? Eu vejo essa questão do aviário como algumas dúvidas, né? Porque tem o caso da Vandinha achando que a Enid vai morrer, entendeu? Que é um mistério também que tá rolando, que né? é um mistério que tá rolando, entendeu? Essa foi uma das pontas soltas que ficou. Como que ela vai evitar que isso aconteça, entendeu? Tem a questão também dos poderes
psíquicos da Wandinha que ela tá tentando controlar ainda. Entendeu? Não tem controle 100%. Tem a questão da tipo, rixa dela com a mãe dela, entendeu? Então, tem algumas questões aqui que ficaram pra ser resolvidas ainda. Tem bastante. Essa questão também do... O zumbi que foi introduzido. Aham. Do nada metendo um zumbi Sim, na parada, tá ligado? Que era um mascote. Que é o mascote do Feioso. Sim, um mascote do Feioso. Inclusive, curiosidade rapidinho, antes da gente voltar, é Aham. que a pessoa que fez o Feioso bebê, Sim. o ator é brasileiro, velho. O ator brasileiro, o Feioso bebezinho. O Feiozinho. O Feiozinho. Muito engraçado isso e diferente, né? Eu não imaginaria que ele fosse brasileiro até ouvir a notícia. Mas enfim. Mas tá se tornando comum, velho. Várias obras agora, se você Aham. reparar, tem alguém do elenco que é Sim. brasileiro. Sim. Sei lá, um exemplo que me veio aqui rapidamente na cabeça Uhum. foi o Animais Fantásticos, Onde Habitam. Uhum. Uma das bruxas ali importantes era uma atriz brasileira. Sim. Então tá se tornando um pouco mais comum justamente popularização, assim, né? Uhum. De pessoas de vários E elencos. se você for reparar, são atores que não são tão conhecidos no Brasil. Não é verdade. Entendeu? Não são atores conhecidos aqui, tipo... Wagner Moura. Tipo Wagner Moura, o Cauan Raymond, entendeu? Não são atores que são conhecidos aqui, que têm nomes aqui no Brasil. O que, na minha opinião, é bom, porque serve como uma motivação e querendo ou não, você dá oportunidades para outros atores, entendeu? Outros atores que não têm nomes aqui no Brasil. Porque entendeu? existe uma falsa ilusão de que tem uma escada que você precisa preencher, Sim. né? Primeiro você consegue fama na sua cidade, depois no seu estado, depois no Sim. seu país, Sim. pra depois você ir lá pra fora, sendo que não é bem assim. Você tem a oportunidade de fazer teste quando você quiser fazer. Se você vê o casting, você manda, você... Tu pode ir agora pros Estados Unidos É. fazer um teste, nada te impede de fazer isso, sabe? Então, tipo... Depende muito da sua realidade econômica e tal, não, óbvio. sim. Mas, tipo, se você tendo condição pra fazer isso, você pode, entendeu? Então isso é bacana. Então, quanto mais isso tá acontecendo, é por isso que é importante a representatividade. Eita, desgrama. Representatividade. Isso, é muito importante porque, pô, quando você vê que outros conseguem trilhar por um caminho, Uhum. você fala, pô, esse caminho existe. Sim. O difícil é ser o primeiro. Aham. É por isso que, tipo, eu sou muito a favor de que as obras, elas tentem... Inclusive, é um pré-requisito do Oscar que as obras, elas tenham, tipo, no elenco, ator afrodescendente, que Uhum. seja, tipo, LGBT ou coisas assim do tipo, poder dar oportunidade pra todo mundo. Uhum. Então, Wandinha, ela tá trazendo, tipo, pô, Wandinha, mano, se você olhar o elenco, Uhum. é muito misto. Muito misto. Tem- Tem pessoas ruivas, pessoas negras, pessoas... Tudo, tem É. tudo, literalmente tudo. Brasileira, que agora, como a gente Brasileira. falou aqui agora, que é o neném. que é um bebê, né? É, Então, tipo, pô, a série, ela... Tim Burton, né? sim. O diretor dessa série, sendo o Tim Burton, ele é um cara que... Um dos meus produtores, /diretores favoritos. Favoritos. O meu também, com certeza. A gente Ele aprecia... tem um toque único em cada coisa que ele faz, que é... Você percebe, tipo assim, olha isso aqui, foi ele que fez. Inclusive, ele queria muito colocar o ator Johnny Depp pra essa série. Sim. Mas o Johnny Depp tava passando pela Pela situação... questão da... Não vou citar nomes aqui não, mas... Todo mundo sabe o caso dele com a mulher e tal. Então, tipo, acabou barrando muito. Mas Sim. eu queria muito ter visto Johnny Depp nessa série, velho. Fazendo o... O Gomes. É, Ele o seria Gomes. o Gomes. aham. Se ele fosse o Gomes, seria perfeito. Não reclamando desse ator, porque esse ator também é muito bom, tá ligado? Não, sim. E também é bem característico, porque, tipo, o Gomes, ele é um pouco mais gordinho, sabe? Uhum. Então, tipo assim, o Johnny Depp, ele seria perfeito pela questão da personalidade que ele tem, mas o ator que eles escolheram tem um pouco da personalidade do Gomes e também tem um pouco da aparência física do Gomes, Uhum. entendeu? Tipo, ele mais novo, ele seria o Johnny Depp, entendeu? Mas ele, na fase atual dele, adulta, barra idoso, sei lá. É que Johnny Depp é versátil pra caramba. É. Se der um papel de um anão pra ele faz tudo, É, né? Então, sim. Johnny Depp é o cara, né? Sim, com certeza. Mas, pô, eu ia gostar de ver, tipo, ele nesse papel. Eu acho Aham. que ia trazer uma profundidade bacana, assim. E, pô, mano, falando do Gomes, eu não sei, tipo, até hoje ele foi o único da família, o único da série inteira, que não foi explorado os poderes. Sim. Eu não sei qual vai ser os poderes dele. Fica muito subjetivo isso. Tipo, uns falam que ele tem super força, outros falam que ele tem o poder dele é sorte, que seria basicamente uma Toon Force, digamos assim, Uhum. entendeu? Que, tipo assim, nada atinge ele, nada acontece com ele, entendeu? Outros dizem que o poder dele é inteligência, o que eu já duvido um pouco. Um comentário um pouco maldoso que fizeram, disseram Ah. que o poder dele era a persuasão.
Porque Sim. só assim pra poder ele ter conquistado aquela mulher. Ah, sim. Não, mas quando ele era mais novo, ele não era daquele jeito, né? Então Não. era... Família Addams, esquecendo o Sim. Vandinha aqui agora. Aham. Família Addams, o original, né? Sim. Tipo, a história mesmo em Sim. si, ela sempre foi pra ser uma crítica. Uhum. Porque na época que foi criado, existia um padrão de família tradicional Sim. americana que no papel é aquela família perfeita, coisa bem Uhum. Barbie e tal, mas que a gente sabe que no fundo o marido trai a mulher, o Uhum. filho usa de tudo, Uhum. enfim. Aí eles criaram a família Addams pra poder mostrar que, tipo, criou o oposto do Uhum. perfeito, que é roupas góticas, trevoso e que não sei o quê, mas é a verdadeira família que tem amor, que tem cuidado, que tem atenção, que tem toda a questão ali que Uhum. a família tradicional não tem. Então, sempre foi uma crítica. Sim. Aí você dizer que o Gomes tá usando poderes pra poder persuadir alguém não, ali tem química, ali com tem amor, certeza, velho. com Não, eu certeza. gosto. Inclusive, tem uma curiosidade que a primeira atriz que fez Wandinha, quando ela tava fazendo Família Addams, porque Família Addams, ele era pra ter uma continuação, né? Só que o ator que faz o Gomes morreu. E aí... Ele morreu? O ator que fez o primeiro da Família Addams, o Gomes, Não, não sabia. ele morreu. E aí tem uma curiosidade que eles queriam continuar fazendo Família Addams com o Gomes, sendo ou colocar outro ator pra fazer o Gomes e tal. E aí quando eles chegaram pra atriz que interpretava a Mortiça, pra ela fazer a continuação, ela chegou e respondeu assim, não sem o meu Gomes. Oh, não. Entendeu? Então, Pô, você vê que o amor deles passa da tela, Sim, né? Os sim. atores sentem. E aí, tipo, teve essa curiosidade assim. E mais uma curiosidade é que na segunda temporada de Wandinha ela voltou fazendo outro papel, não foi? Quem votou? A Wandinha da primeira... Ah, Sim. sim, a atriz que fazia Sim, aquela... É, Ela votou, ela tá É. fazendo a vilã. sim, A mãe do namoradinho da Vandinha. isso. A Exato. mãe, entre aspas, né? É. Porque é a mulher que controla ele Uhum. e tal, e que teve toda essa questão. Sim. É a mesma atriz. Uhum. Só que, se você não fala, não dá pra perceber. Porque quando a Vandinha, nesse filme, né, mais antigo, Uhum. ela era o quê? Criança, cabelo preto e Sim. tal. E nessa aqui ela votou como? Ruiva, É. mais velha. Então, nossa, eu olhei assim e falei, gente, Tá muito diferente. mudou pra Sim. caramba. E mais uma curiosidade, porque eu falei dela, né? Uhum. O filho, de novo, entre aspas, Uhum. tem um comentário muito engraçado. Nessa segunda temporada, Uhum. na segunda parte que vai chegar agora, Sim. Lady Gaga tá no elenco. Sim. A gente sabe que Lady Gaga é atriz, Aham. já fez vários filmes. Sim, com certeza. E ela tá no elenco. Aham. E existe uma pessoa do elenco que é LGBT, Sim, que é gay. sim, Ou seja, ele sempre quis conhecer a Lady Gaga. sim. E por mais triste que possa parecer, ele foi o único do elenco que não Que não conheceu. não contracenou. Que é o namoradinho da Wanda. Eu sei, o que é o Hyde. Isso, pô, mano. Sei. Ele falou, pô, velho, isso aqui foi quase um crime de ódio contra mim. E logo que mais queria conhecer ela. Vocês não colocaram pra gente contracenar? É complicado. A Lady Gaga, ela tem alguns papéis, só que o último que ela fez foi meio contraditório. Foi o do Coringa, se eu não me engano, não foi? Foi do Coringa? Coringa Delira 2. É, foi meio contraditório assim, que não foi tão bom assim, mas vamos ver, né? Como é que vai ser esse. Porque, tipo, é complicado você colocar a responsabilidade de um filme ser ruim só em uma pessoa. Uhum. A gente tem que ver como esse negócio foi dirigido, como foi o roteiro, como Sim. foi... Pô, tem tanta gente na produção. E você botar a culpa totalmente Na atriz, não dá. Sim. Ela fez outras coisas que, inclusive, brincou no Oscar. Sim. Nasce uma Estrela, pô, muito bom. muito bom. bom. Muito bom. E Sim. pô, então eu gosto dela como atriz. Uhum. A American Horror Story, que ela apareceu também, é muito bom. Sim. Então, tipo, pô, eu tô louco pra ver que personagem que Uhum. ela vai fazer. Porque trouxe bons personagens essa temporada. Sim. Tem a Menina Invisível, que eu achei bacana, que é a Meio Stalker. sádica, meio estranha, assim, uma vibe meio sinistra, mas é divertida. Ela tem a vibe da Wandinha, só que a Wandinha, ela é sádica. Aham. E essa menina, ela é masoquista, porque ela gosta de sofrer pra Aham. É uma fã, É, meio psicopatinha. sim. Então, pô, mano, eu tô com a expectativa muito alta com essa temporada também. Uhum. Com a continuação, no caso, né? É, com a continuação, é a segunda parte que vão Sim. lançar. Mas também tô receoso, porque como ficou muitos pontos abertos ainda, o zumbi, por exemplo, que a gente falou agora há pouco, Sim. ele foi introduzido como mascote, ele fez uma coisa lá no negócio, né? Uhum. E não tem mais participação dele. Então, tipo, eu não acho que trouxeram alguém de volta à vida por nada. Sim. Ele ainda vai ter alguma coisa em cima disso. Faz A sentido. avó da Wandinha que foi Até porque ele tava desenvolvendo um cérebro, né? Sim, quanto mais Sim. ele se alimenta, mais ele fica inteligente. Sim.
A avó da Wandinha foi introduzida nessa temporada e tal. Tem uma questão também muito, muito importante pra narrativa que vai ser agora. O experimento da mulher. Ela criou uma fórmula capaz de dar poderes a quem não tem poderes. Sim. Isso pode mudar tudo. Então, eu não acho que vai acabar nessa segunda temporada. Também vão acho trazer que não. mais coisas. A questão é quantas pontas abertas vão deixar pra uma terceira. Tem a questão também dos monstros que fugiram, né, do manicômio. Como é que vão lidar com isso? Porque são criaturas muito perigosas, né? Se eles estavam lá, era por algum motivo. Estavam Então, lá pro cara experimento, não são ruins. Sim. O problema é, tipo, depois que você é torturado por muito tempo, como é que tá a sua cabeça? Sim. Isso aconteceu em The Boys, Sim. da Prime Video. Tipo, tinha os supers que estavam lá sendo mantidos em cativeiro, sendo submetidos à tortura e tal. E quando saiu, foi um verdadeiro caos. Não sei se a Netflix vai seguir por esse caminho, mas tem muita coisa pra poder ver isso aí. Com certeza. Então a expectativa tá quanto em cima disso? Vou colocar 9. 9? É. Você fez uma cara de menos. Eu vou colocar uns 8, 9, porque, tipo... não sei, eu acho que... A primeira parte foi boa, mas, tipo, podia ter sido um pouquinho melhor. Não sei. Eu vou botar uns 8, 9, tá? Perfeito. Você tá falando de aprofundamento de personagens, ficou faltando, né? Isso. Tá. Falando em personagens, bora fazer uma coisa que a galera tá muito comentando sobre, é tipo, um top, tipo, top 3 melhores personagens ali, não de personalidade, mas tipo, personagens mais poderosos, que você acha que é da série. Me diga aí os seus 3 que você acha que, tipo, pô, esse aqui é o mais forte, depois desse, depois esse. Qual é o seu? Tá. Primeiro lugar, Tio Chico. Tio Chico em primeiro lugar? É. Por quê? O poder dele é só eletricidade? Não é. Se você for reparar a característica do personagem dele, não é só eletricidade, não. Ele é muito habilidoso, astuto, inteligente. Ele é brabo, tá ligado? Tanto que ele foi o único até agora que conseguiu ver a menina invisível. Entendeu? Disse que ela respirava muito alto. Então eu acho que eu colocaria Tio Chico, depois eu colocaria a Mortiça. Tá. E em terceiro lugar eu colocaria... Cara, eu acho que eu colocaria o Hyde, velho. Porque, tipo assim, ele não se controla, mas ele é muito forte, então... Em força física, você acha que ele seria o... Sim. Pô, essa lista é diferente. Então, se você acha que o Tio Chico ele é tão forte, o Feioso tem o mesmo poder do Tio Chico. Mas eu não coloquei o Tio Chico somente pelo poder que ele tem, mas sim pelas outras características também, entendeu? Tipo, o Feioso, ele tem a característica da eletricidade, mas ele não tem os outros aspectos tão bem desenvolvidos quanto o Tio Chico tem, no sentido de ser habilidoso. Psicopata. Psicopata, tipo, entendeu? De conseguir fazer várias outras coisas, entendeu? O Tio é bem astuto, ele é bem... Sim. Realmente. E eu acho que o Feioso, ele não vai desenvolver essa personalidade. Então, com certeza. Realmente. A minha lista seria um pouco diferente. Tá. Pô, você deixou de fora a sereia, velho? Poder controlar as pessoas é muito roubado. Sim. Então, eu colocaria ela, assim, tipo, acho que em primeiro. Eu acho o poder dela muito, muito incrível. Primeiríssimo pra ela. Segundo, eu colocaria a Wandinha, porque, tipo, o poder de ver o futuro é muito insano. Você pode ser imortal, assim. Sim. Como ela viu a morte da Enid, por exemplo, e vai evitar, ela pode tentar, evitar. pelo menos. Vai tentar. Que ela não viu como evitar. Sim. Ela só viu que vai ser alguma coisa de chuva. Que vai acontecer e que ela vai ter culpa em cima disso. Sim. Não sabemos ainda o que é que vai acontecer. Então eu acho que esse poder bem desenvolvido... Eu queria ver a mãe dela usando esse poder, mas... A mãe dela é meio traumatizada. E nem deixa a menina estar direito. Então eu acho que eu colocaria ela em segundo. E em terceiro eu colocaria a Enid. Porque você falou do Hyde, mas quando a Enid virou a lobisomem, né? Pela primeira vez, ela ganhou no X1 pra ele. Então não sei se foi porque ele tava descontrolado, não sei, mas a gente tá falando de alguém que virou a primeira vez e ganhou. Então pra mim, minha tia lista é essa daqui. Vamos ver não sei quem é que tá mais certo. Então minha expectativa pra... eu diria que tá um 7. Tá. Justamente por questão da Enid. Ela me broxou um pouquinho pra isso aqui. Se ela se redimir no final, vira um 10. Tipo mas por enquanto um 7. Então... Perfeito. Fechamos aqui. Agora, mano, vamos voltar pro terror?
Nossa, fechar com chave de ouro, Vamos né? botar, porque como a gente falou mais cedo, o terror tá muito incrível. Tá, E a gente mencionou muito um filme de terror aqui durante nossa conversa, sim. mas a gente não se aprofundou sobre ele, Aham, que é o Tragam Ela de Volta. sim. Pô, a gente falou tanto aqui e não vai se aprofundar, não dá. A gente tem que agora explicar pras pessoas por que, que a gente tá falando tanto desse filme. Uhum. Porque ele foi, pra mim, assim, mano... O melhor terror dos últimos tempos, assim. Eu não tô nem exagerando, entendeu? Eu já vi muito filme de terror, mas, tipo assim, da última década, pelo menos, eu acho que foi um dos melhores. Sem dúvida nenhuma. Tá até preocupado com Invocação do Mal, se É. vai conseguir... Bater de frente. Eu acho que sim, mas vamos ver. Eu acho que em questão de produção, talvez, em questão de produção, em questão de efeitos técnicos, Invocação do Mal vai superar por questão de investimento, entendeu? Uhum. Pela questão de ser uma saga gigante e tal, eu acho que em questão de efeitos técnicos, visuais e etc, pode Um superar elenco- bastante. O elenco ser um elenco de peso e tudo mais, vai superar bastante. Mas em questão de roteiro, em questão de narrativa, eu vou ter que assistir com bastante cuidado, assim, pra ter certeza. Entendeu? E Porque- tem que assistir bem imparcial. É, Eu sei que bem a imparcial. gente é fã de Invocação do Mal, Sim. mas a gente tem que ser Imparcial. neutro Com aqui. certeza. E, pô, mano, deixa eu te falar. O Tragam Ela de Volta, ela me trouxe uma sensação que o último filme que me trouxe foi justamente meu filme favorito, que é Uhum. Hereditário. Sim. Ele é um filme que é de terror, Sim. mas as primeiras meia hora do filme parece Uhum. realmente um filme, sei lá, dramático. Sim. Porque ele aborda assuntos tipo a não aceitação do luto, Luto. tipo, não saber lidar com o Uhum. luto. Tem a questão do abuso dos pais com Sim, com o porque menino. tem a questão da violência doméstica, tem a Uhum. questão de problemas na adoção. Então, ele fala de assuntos tão delicados, mas de um jeito tão incisivo, tão Sim. forte, tão que não teve como... Pô, Uhum. mano, ele foi incrível. É. Sem falar que, tipo, na questão que, quando a gente fala do terror em si, foi um dos melhores que eu já vi, assim, em questão de maquiagem. Meu Deus, eu saí do cinema meio traumatizado, porque eles pegaram bem pesado, tanto no processo no qual o filme demonstra, né, que a mãe faz, né, lá o processo é muito pesado, os efeitos práticos são muito pesados, a história, no geral, é muito complicada, entendeu? Teve E... gente, não sei se você sabe, que passou mal na sessão, que realmente Sim. não conseguiu terminar o É. filme por causa que ele é Bem pesadão. punk, mano. Bem pesado, bem pesado. É um breve resumo, assim, da história, pra poder situar. Uhum. Mas ele tá no cinema. Quem quiser Sim. assistir, por favor, assista. Porque ele é Assistam, que muito vale bom. muito a pena. Mas, tipo, um breve resumo, assim, Aham. tipo... Novamente falando de inclusão, né? Porque a Uhum. protagonista... Os protagonistas são os dois irmãos. Sim. E a menina, ela é cega. Ela tem deficiência visual, sim. Sim, aí, tipo... Então ela tem a limitação de não poder ver que, pô, É. mano, na vida já é terrível, imagine no terror. Uhum. Então, tipo, são dois irmãos que, tipo, perderam o pai Sim. e tiveram que ir pra uma casa de adoção. Uhum. Não quiseram se separar porque realmente são muito unidos e tal. Sim. E quando chegaram nessa casa, uma mulher que era muito boa, trabalhava Sim. na empresa de adoção há, tipo, 30 anos. Ela trabalhava com serviço social. Tranquila, uma ótima psicóloga e tal. Sim. Mas estava com uns comportamentos meio peculiar. Sim. E dentro dessa casa tinha um menino, por isso que eu lembrei de Hereditário. Uhum. Porque Hereditário também tem uma presença, uma menina, uma criança, Sim. que ela é estranha. Uhum. Não fala com ninguém e tal, tem uma questão meio perturbadora, assim. Esse filme também tem, que foi esse menino, o Oliver. Sim. se eu não me Oliver. engano o nome Oliver. dele. Isso. Então tem essa questão de que ele não fala, é meio perturbador e tal. Então você começa a se apegar aos personagens, tipo, pô, perdeu o pai e Uhum. tal. Tem um processo de, pô, mano, o menino, ele não é um adulto. Uhum. Então já é difícil pra ele lidar com isso e ainda ter que ser responsável pela irmã mais nova. Uhum. Então, pô, passa umas coisas muito difíceis. E você lembrar que todas essas características tá vendo de filme de terror, que vai começar a se aprofundar em umas coisas meio gore, que agora então, tipo, pô, mano, ele foi um filme que bateu forte. Tipo, o processo do ritual que acontece no filme, ele é um dos mais pesados que eu já assisti até hoje. Em todos os filmes de terror que eu já assisti, entendeu? Tipo, eu não vou dar spoiler aqui, porque quem assiste tem que ter a primeira experiência, mas é muito pesado mesmo. Tipo, pra cinema eu fiquei chocado, entendeu? Porque normalmente eles dão uma amenizada, entendeu? E dessa vez não, tipo, eles ligaram dane-se e mostrou a raiz mesmo, 100%, entendeu? E foi isso.
sabe? No E- trailer apareceu pequenos pedaços do ritual, mas não ele por inteiro. Sim. Tem uma metáfora também do filme, né, que é a questão da laranja, que é um código, né, que os irmãos usam muito. E eu não entendi muito bem o significado da cor, o ser laranja, mas eu deduzi que laranja fosse como se fosse simbolizando os 5 estados do luto, e você vai descascando a laranja, e aí você vai meio que tirando as coisas, entendendo as camadas. Né? Isso. Eu entendi dessa forma, não sei se, enfim. O filme, ele colocou laranja como um código entre os irmãos Sim. pra, tipo, falar a verdade pra mim. É, Então, teve esse código, mas não teve uma explicação do porquê Sim. que eles chegaram até lá. Então fica uma coisa meio subentendida, Aham. então, pra poder a galera discutir sobre, né? sim, Agora, você tá falando aqui de questões de efeitos, né? Tipo, Sim. esse filme ele usou pouquíssimo CGI. Uhum. Pouquíssimo mesmo. sim, Ele foi raiz, ele mostrou efeito prático. sim. Maquiagem, que trabalho de Nossa, maquiagem. esse merece um Oscar, merece. Esse pra maquiagem eu não tenho dúvida, entendeu? Eu não sei quais são os filmes que vão estar concorrendo nessa categoria, mas esse, se fosse concorrer, mereceria ganhar o Oscar com certeza. Com toda certeza. A maquiagem do filme foi impecável. Impecável. O roteiro dele... Mano, e o roteiro dele foi escrito em pouquíssimo tempo. Uhum. Foi um roteiro que o cara não tipo... Foi tipo um lapso, tipo, ele passou por uma perda de um amigo dele, entendeu? E aí ele, num lapso assim, ele sentou e escreveu o roteiro rápido e fez. Tipo, óbvio que a pré-produção foi muito importante, né? Porque pra um filme ser tão bom assim, ele tem que ter uma pré-produção muito boa. Mas só de você pensar que você escreveu uma ideia dessa, uma coisa dessa tão rápido assim, foi uma coisa muito chocante. Foi surpreendente pra caramba, Sim. né, velho? Sim, E, como você falou, ele escreveu esse roteiro porque ele perdeu um amigo. sim. Então é por isso que a mensagem primordial desse filme acabou sendo o luto. O luto. Porque uma coisa que eu não falei quando eu falei da história aqui dele é que a casa da psicóloga que Uhum. acolheu eles, Uhum. ela perdeu uma filha. Sim. E ela não aceitava a perca da filha dela. Então, tipo, ela era um arco muito importante. Ela falar de que ela não sabia lidar com isso e Uhum. tal. E, por coincidência ou não, Uhum. a menina protagonista, que é cega, a filha dela também era. Sim. Então, ela via muito da filha na menina, na Sim. protagonista. Então, isso dificultava muito o luto. Porque tem os 5 estágios do luto. Uhum. E ela ficou pra sempre no primeiro, na No negação. primeiro, Ela na negação. não queria. E toda a trama do filme é com base nisso. Isso. Não saber lidar com o luto. Uhum. Ou seja, gente, se tivesse um psicólogo nesse filme, além da protagonista, ele não teria acontecido. Brincadeira. Mas, pô, eu acho que... E é um filme que tem poucos personagens, né? São poucos. A psicóloga, o Oliver e os 2 irmãos. É. Só os 4. E eu acho que isso é uma coisa boa, na minha opinião, porque não tem tantos personagens assim. Eles conseguiram desenvolver muito bem a narrativa em cima só de 4 personagens, entendeu? Um elenco também não tão muito conhecido, né? Um elenco, mas Sim. que mandaram muito bem. muito bem. Inclusive, eu não entendi. A gente mencionou o Rotten aqui, né? Aham. Rotten Tomato. E ele tá muito bem avaliado e tal, Uhum. mas ele não tá tão bem avaliado quanto outros. Por exemplo, Sim. A Hora do Mal, que chegou com 100%, Uhum. ele tá, se eu não me engano, atualmente com 83%. Uhum. O que é muito alto, principalmente Sim. pro gênero terror. Mas pelo que eu assisti, eu imaginei que ele teria uma nota É. um pouco acima, viu? Com certeza. Eu acho, na minha teoria, na minha visão, Uhum. que o motivo dele não ter tido uma nota um pouco maior é por causa de que os temas foram abordados, massa e tal, Uhum. mas o desfecho, que foi incrível, mas foi muito delicado. Sim. Como você falou, o ritual foi muito visceral. Eu acho Uhum. que na história do cinema, poucos filmes fizeram um ritual tão Sim. visceral assim. Só se for um filme muito cruel mesmo, tipo Tipo, Centopeia Centopeia Humana. Humana. A gente, Esse é o falou, clássico. a gente falou ao mesmo tempo. Que, tipo, não tem como não falar desse filme. Não assistam, tá? Se Ou você... sim, se você não gosta. ou sim, não sei. Se você quiser manter a saúde mental em dia, não sei. Eu assisti, tá? Os 3. É perceptível. Ei! Brincadeira. Mas é isso, velho. Tipo, normalmente quando o filme ele é pra ser cruel, caótico e, tipo, muito pesado, Sim. ele é feito pra isso. Esse filme não parece ser. Uhum. Quando eu vi a primeira cena, que foi visceral, eu fiquei tipo, Uhum. uou, esse filme é mais pra 18, né? Porque Sim. até então eu não sabia que ele era pra Sim. mais de 18. Então Com me surpreendeu. certeza. Então eu acho que esse tipo de conteúdo é sensível Muito. pra galera. Pra quem tem pavor, essas coisas assim, é difícil. É sensível. E o pior que é tão sensível que eu não posso nem falar a palavra aqui, Aham. porque ainda seria um spoiler. Então, tipo, Sim. vocês têm que assistir pra poder ver o final,
pra poder ver qual foi o caminho que esse filme se tornou, sabe? Não, e assim, foi uma coisa que me surpreendeu, porque não era no trailer que você assiste, ele não te leva pra esse caminho, entendeu? De você achar que vai ser uma coisa muito, tipo, violenta e tal. Tipo, mostra alguns detalhes, assim, mas não é uma coisa, tipo, muito explícita, assim, entendeu? E diferente de Terrifier, porque Terrifier, quando ele lançou, ele teve a proposta de ser gore 100%, entendeu? E, na minha opinião, esse filme ele foi mais pesado do que o próprio Terrifier, entendeu? Porque, tipo, um filme que, pra você ter noção, um filme que teve a proposta de ser gore foi mais leve do que esse filme, na minha opinião, entendeu? Então, eu acredito que foi uma coisa muito, entendeu? Bem então, desenvolvida. Fortemente indica esse filme, né, velho? Sim, com certeza. Mas, se você tiver... Estômago fraco, essas coisas assim, não assista. Não recomendo. Se você tiver menos que 18 também não. Com certeza. Mas fica aqui a indicação. Se você gosta de filmes de terror, que não seja genérico, que toque em assuntos que são, tipo, fortes e tal, que trabalhe realmente nessa narrativa, que pense em um roteiro bem elaborado, que pense em família, que pense em drama, que pense em tudo isso, fica a dica. Assista. Sim. Ele é muito, muito bom. Com certeza. E esse foi o episódio de hoje, né, velho? Tipo, muito bom. Se desse aí, tipo... Porque você tá sendo tanto filme incrível que, pô, mano, se deixar aqui... Fica a menção honrosa aqui pra Good Boy, que é um filme que vai... Telefone Preto 2. Telefone Preto 2 também. Nossa. Que é a continuação. Welcome to Derry, mais uma série que tá vindo. Então, temos muito conteúdo pra poder falar aqui sobre muita coisa. Então, se deixasse, a gente ficava aqui até 10 horas. Deixem sugestões aqui embaixo de filmes que vocês querem que a gente fale, de coisas que vocês querem que a gente comente. É muito importante, né? Vocês interagirem com a gente também. Entendeu? Então, se você tem alguma série, algum filme, alguma coisa que você queira pedir, você pode deixar aqui no comentário, entendeu? Alguma coisa também que você queira, tipo, saber como foi que fizeram tal coisa, tipo, que efeito foi usado aqui, a gente pode se aprofundar nisso e falar, tipo, só sobre detalhes técnicos. Então, deixa aqui o que vocês quiserem que a gente converse. E é isso, gente. Falou! Falou!